trio de hoje, temos um convidado muito especial. É um executivo com mais de 20 anos no mercado, especialista em diferenciação e inovação, colunista do MIT Technology Review Brasil, vice-presidente da Salesforce Latinoamérica, escritor, palestrante, TEDx Speaker e, além de tudo isso, é um gaúcho que nem eu, da cidade de Lajeado, meu querido, meu amigo Carlos Busch. Uma honra. Terminou bem a fala. Lajeado ali, a gente botou os pontos certos. Lajeado é perto de Montenegro, né? Nós nascemos acho que 150 quilômetros, é isso, hein? Não, 70. 70 quilômetros de distância. Quilômetros. Tu vê que terra fértil, né? Boa. Eu acho que ali foi a grande base da distribuição, né, do Brasil. Nasceu ali. Eu brinco com as pessoas que Lajeado é a capital. As pessoas, como assim? Eu brinco porque sempre tem um lajadense ou um montenegro, um porto-alegrense perto e parece isso. Lá nós somos os montenegrinos. Montenegrinos. E eu sou do Lajadense. Boa terra. O Busch, cara, que muito bom ter aqui, né? Uma honra minha, cara. Muito bom te ter reconhecido, porque eu acho que pelas conversas que nós já tivemos, nós somos amigos de outras vidas, meu querido. Somos. Porque as alma velha, como a gente fala, né? Alma velha, né? Eu não tenho dúvida. Não tenho dúvida. Eu também não tenho. Conheci o Carlos Busch através de um grupo que o nosso querido Joel J criou, que é o Ecocem. Foi lá, né, Busch? Foi lá. Me conta um pouquinho como é que é este teu segmento, esse trabalho de executivo. E também eu tenho certeza que tu já viu de tudo nesse mundo, né? Se tu pudesse fazer um resumo desses 20 anos do Carlos Busch como executivo e dos outros 20 anos como pessoa, né, criança e bem-vindo lá de Lajeado para o mundo. Legal, Riva, eu acho que é um ponto super legal. Primeiro, muito obrigado por me convidar. Fico muito feliz porque eu acompanho, então já sou fã do teu trabalho, fã agora do podcast também e além de ser um grande amigo. Olha só, é interessante porque eu venho de uma família muito simples, do sul, né, lá de Lajeado, que é o interior do estado, e é interessante porque eu não tinha muita perspectiva. Eu sempre fui um cara que eu não olhava, eu nunca olhei mais do que os próximos 2 passos. Eu tinha uma sensação para onde eu queria ir, mas eu não sonhava com algo muito distante, sabe? Eu não fazia um ponto B muito longe, até porque talvez eu não tinha muita perspectiva, né? Então eu sempre olhava para frente e tentava fazer o melhor que eu podia do A ao ponto B, né? Sempre passos curtos. E meu primeiro trabalho foi fazer Xerox na Universidade de Lajeado, chamava-se FATES, na época, hoje é Univates. E eu fiz Xerox, trabalhei lá, comecei a fazer isso, e lá naquele Xerox tinha um computador. E aquilo me despertou um interesse, assim, maravilhoso. Eu não sei explicar, aquilo tinha match, porque todo mundo tinha medo de usar computador naquela época. Eu tô falando em 94, 95, né? E eu pedia muito pra minha mãe, na época, eu era adolescente, puxa, você podia me ajudar a fazer um curso de informática? E aí passou um tempo, a minha mãe disse, a gente conseguiu aqui se organizar, a gente vai conseguir fazer. E até que um dia que ela foi me matricular, quando ela voltou, ela disse, tá matriculada. Eu, nossa, fiquei feliz pra caramba. Aí eu pedi, mas como é que é o nome do curso? Porque tinha um monte de nomes na época, né? Não, é datilografia. Não, como assim, mãe? Eu pedi para trabalhar e fazer informática. Não, datilografia, porque se a gente quer fazer, tem que fazer bem feito. Então, tu vai ter que aprender a usar os dedos certos no teclado. Nossa, que foi mais um balde de geografia na minha vida. Mas fui lá fazer, né? Encurtando a história, fui lá, fiz, me dediquei e tal. No mesmo ano, o calendário, a instituição fez uma seleção de estágio para digitador, para informatizar a biblioteca. Acabei passando como melhor digitador por ter feito datilografia. Então ali eu entendi uma coisa na minha vida, que todo ponto cinza que muitas vezes a gente enfrenta, ele de certa forma vai se tornar depois um ponto, vamos chamar assim, dourado da nossa caminhada, porque a gente é a soma dos pontos cinzas que a gente passou. Obviamente não só de coisas que a gente aprendeu, mas também de experiências boas. Mas e onde eu quero chegar com essa introdução? Sem perspectiva, ao eu me movimentar tentando fazer coisas da melhor forma, me oportunizou entrar no mundo da informática. Eu trabalhei por 5 anos na Univates. E ao sair da Univates, eu procurei emprego em Porto Alegre e acabei sendo contratado pela ONU. Então eu fui trabalhar na ONU, trabalhei 1 ano na Organização das Nações Unidas. Teu primeiro emprego depois da universidade? De Lajeado. Não, porque eu sei que tu de Lajeado, tu falaste que dava 2 passos, teu sonho era ir para Montenegro, né? Quase. Eu acabei pegando um ônibus, fui a Porto Alegre, eu fiquei lá. Tu pegou pela Tabaí ali, tu foi pelo lado... Exato, peguei a direita e veio a esquerda. Pegou a direita e veio a esquerda, né? Exatamente. E aí eu cheguei lá... Mas isso te frustrou, não ter ido para Montenegro, não? Mas eu ainda tenho sonho. Tem? Não, um dia eu te levo lá. A gente tem um ponto sempre. Conheço bem a região, inclusive. E aí eu fui para a ONU, foi
um choque muito grande para mim de mudança de vida, de várias situações, mas eu não tinha dinheiro para pagar a faculdade, eu só tinha dinheiro para pagar uma disciplina. Eu quero trazer esse assunto em paralelo porque muitas pessoas podem se identificar. Eu me identifico. Identifica? Legal. E aí, quando eu tive... Aí depois, ao longo da minha carreira, depois eu conto como é que eu terminei a faculdade. Mas eu não tinha como fazer uma cadeira, uma disciplina, tal. Depois da ONU, eu vi que aquilo... Não importa se eu fosse o ótimo ou o bom, não ia diferenciar minha carreira. Porque eu era um consultor da ONU que ela mandava para os governos da América Latina. E aí eu disse, não, cara, eu quero mais. Procurei dar aula à noite. Um parênteses, tua formação... Eu sou administrador. Administração. Mas aí eu vou contar. Meu primeiro vestibular foi Ciência da Computação na Unisc, Santa Cruz do Sul. Depois eu transferi para a Unicinos fazer análise de sistemas. Depois eu transferi para a Univates para fazer a análise de sistemas da Univates, porque eu tinha um desconto, 75%. Quando eu passei a morar em Porto Alegre, eu transferi para a Unicinos de novo. O trânsito começou a me matar, eu transferi para a PUC, Zona Norte. Depois eu transferi para a PUC e tal. E troquei de curso todas as vezes. Então eu comecei com Ciência da Computação, terminei com Administração. Por quê? Eu entendia que não se tratava, no meu mercado, de saber tecnicamente mais pela faculdade. Eu deveria saber mais de negócio pela faculdade. Então, eu saí de uma especialização técnica que eu podia fazer fora da faculdade e busquei uma especialização de negócio, de vida, que me agregava muito mais. Eu aprendi, como eu demorei muito para me formar, eu aprendi com a vida isso. Às vezes o jovem tem que tomar decisões fortes como essa muito cedo, então às vezes ele não tem essa maturidade. Eu troquei 5 vezes de curso, teve o seu custo isso, né? De tempo, de tudo. Mas foi muito legal para mim. Me formei em administração na PUC em Porto Alegre. Mas quando eu volto, eu comecei a dar aula à noite, sabe aonde? No mesmo prédio que o Benchimol abriu a XP. Eu dava aula no mesmo lugar. Ele dava na frente, eu dava aula no fundo. Tu vê como tem gente que consegue dar aula na frente e se ser um pouco melhor que eu. Sim. Né? Ele ficou bilionário. Conversou com ele hoje, né? Eu conversei com ele ontem à tarde, e eu fiz aula lá. Tu não contou essa história para ele? Não contei, não deu tempo. E foi engraçado, então aí eu fui trabalhar no mundo Microsoft, fiquei 12 anos, morei em vários países, e aí minha vida foi mudando, minha perspectiva foi mudando, mas eu nunca almejava nada mais, mas eu sempre fui assim, ó, eu tenho um mantra que é servir primeiro. Qualquer pessoa que eu estabeleço uma relação, eu tento agregar valor para ela, eu não espero nada de volta. No início a gente até espera, mas depois tu aprende que isso é um problema dela, não meu. O meu problema é servir. E isso me trouxe muitos frutos no trabalho, porque eu passava a ser um executivo que entregava... Por exemplo, você é um cliente da empresa que eu represento, eu vou tentar te agregar valor no teu negócio. Que você, em algum momento, vai dizer assim, puxa, esse cara aqui é legal, ele está agregando valor, tem um produto bom, por que não fazer negócio com ele? E isso foi me levando. Aí eu trabalhei 12 anos no Microsoft, depois trabalhei 5 anos na Oracle, trabalhei 1 ano numa empresa alemã, Software AG, e estou há 3 anos na vice-presidente da Salesforce. E o que eu aprendi ao longo desse tempo? Se eu fosse resumir esse servir primeiro, porque eu já vi tudo que é tipo de profissional técnico, mas a gente acaba focando muito no que eu vendo e não no que o cliente precisa. Então eu sempre foquei no que o cliente precisava, né? E isso me diferenciou no mercado. E aí, fechando o parênteses dessa longa introdução, eu me formei com 28 anos na graduação, levei 10 anos para me formar. Você, quanto tempo? 10 anos, 28 então, anos. Aí, ó, gente. Aí, ó. Não é nada dizendo toa. que é de outras vidas. É outras vidas. Eu acho que só mudou mesmo ali. 28 anos, minha esposa grávida, nunca esqueço. Meu primeiro filho, agora, o Vicente. E eu disse para mim o seguinte, Ivo. Eu me sentia menor do que eu era profissional, porque profissionalmente eu já tinha um sucesso, um reconhecimento, melhor falando. Mas se eu tivesse que trocar de emprego e procurar um dia um emprego, cara, meu currículo ia ser muito simples. Porque o valor que o Carlos representava de diferencial era na percepção subjetiva de quem se relacionava comigo. Puxa, o trabalho dele é fantástico. Mas como é que eu coloco isso num currículo? Só tinha Univates, 5 anos, a empresa X, tantos anos. E formação, levou 10 anos. O cara olha assim, esse cara é comum. Eu disse, não, eu não vou ser comum. E aí eu pegava todo o dinheiro que sobrava no ano e investia em educação. E aí eu me formei, eu fiz especialização no MIT, fiz em Harvard, fiz Singularity, fiz Universidade de Londres, Universidade da Califórnia, fiz Chicago, Illinois, fiz Nova York e estou indo hoje à noite para mais uma conclusão em Dubai. Exatamente. Eu sou apaixonado por isso. E por quê? Eu sou apaixonado por estar sentado no lugar do estudante para aprender, porque isso é um diferencial na vida. Né? E cada vez os meus olhos veem mais longe, porque eu vou aprendendo a ver mais longe. Então, não vê, a minha carreira, eu acho que chegou um certo momento que uma acelerou a outra, a educação e o trabalho, sabe? Então, isso foi acelerando de forma que eu não sei separar o Carlos
aluno do Carlos executivo. Para mim é um conjunto com um propósito, servir, atender, ajudar as pessoas. Por isso eu adoro dar aula, adoro compartilhar conhecimento. Então, uma breve introdução de X minutos aí. Demais. Bush, cara, tu falaste em servir, né? Servir, e eu acho que o intuito do Rivotril é justamente servir as pessoas, né, com conteúdo. Eu tive uma oportunidade, meu pai também era um cara que estudava muito, e a gente sempre ganhava livros, eu já te contei essa história, né? Minha irmã e eu era... O meu tio, meu pai compravam livros, coleções de livros, tem tinha a enciclopédia Conhecer, a enciclopédia Disney, e nós ganhávamos um capítulo cada aniversário. O Dia das Crianças era um livro. Assim. Daí tinha o Monteiro Lobato, criador do Sítio do Pica-Pau Amarelo, também tinha uma coleção inteira, que eu me lembro que eram os verdes. Cada festa ou alguma data comemorativa era livro. Brinquedo, vai brincar na rua. Que legal, que direção legal. Era muito forte assim, essa questão da educação, né? E o meu pai também me gostava muito de levar em palestras. Eu era guri, eu me lembro que ele levou numa palestra do Laíri Ribeiro. Famoso. Na época, o Laíri Ribeiro, lá na Sojipa, em Porto Alegre, eu morando em Montenegro, fomos de carro na Sojipa para ver uma palestra do Laíri Ribeiro. Ele fazia aqueles cursos de Dale Carnegie, fazia tudo que tinha, o pai estudava muito. Ele sempre nunca deixou de incentivar a questão da educação do estudo. E eu me lembro que o Laíri Ribeiro falou naquela palestra que podiam tirar toda a riqueza dele, tudo que ele tem, que deixando o cérebro, que o que está na cabeça, ele reconstrói tudo de novo, que aqui é a tua maior riqueza, né? Então, acho que isso que tu colocaste é um grande incentivo para as pessoas que estão nos escutando, justamente usar esse canal que é gratuito e que é para servir para isso, né? Para buscar a educação. E desmistificar, Riva, às vezes, por eu falar das universidades talvez mais reconhecidas do mundo, parece que tem que ir para lá para ser. Não. Foi um caminho que eu optei até pela época. A mais reconhecida de todos é a Univates, né? Exatamente, Univates. E daí tu veio, pelo menos a mais importante, que foi a primeira, né? Foi a primeira que me oportunizou minha carreira esta é a profissional. mais importante, a minha primeira universidade. Exatamente. E eu quero dizer assim, um podcast, um vídeo no YouTube, post, a informação está dispersa, é só querer. E eu vou te dizer uma outra coisa também que eu acho que é importantíssimo e que, cara, é o repertório que a gente... Eu fui músico 12 anos, toquei muito na tua região, Lajeado, lá, tenho grandes amigos lá daquela região, me lembro do Barbarella, tinha um outro grupo famoso lá, não me lembro, porque eu não vou lembrar, mas o Barbarella era de lá, do Miltinho, cantor, e nós fazíamos meio que não eram concorrentes, nós éramos amigos também, porque dividíamos muitas vezes o palco, tocando bailes, né? E, cara, e daí eu faço essa analogia com o baile, que tudo aquilo que tu adquire, seja numa conversa que a gente tem num bar, seja num vídeo que tu assiste no YouTube, seja no Instagram, seja na universidade, é o teu repertório. A tua vivência é o teu repertório, né? E a gente tá aqui que é o show da vida, né? O palco é a vida, né? Legal. E a gente tem que botar para fora esse repertório. É legal tu me falando isso, porque eu tava... Das primeiras vezes que eu conheci o Thiago Negro, eu fui almoçar com ele, na verdade, almoçar com o Joel, e aí o Joel disse, o Thiago vai ir também? Não, almoço de amigo, assim, não era nada. E conversando com o Thiago na volta, ele usou essa palavra do repertório. Ele falou, cara, tu já parou pra pensar que são 20 anos de repertório que tu tem, de atender... Porque imagina, a minha agenda, tranquilamente, por mais de 20 anos, foi toda semana me reunir com executivos de outras empresas, buscando entender como eu poderia ajudar o negócio deles a prosperar. Uhum. Então, eu fico pensando assim, que situação a gente não viveu nisso, sabe? Nossa, eu fico voltando no tempo, pensando nas empresas, as viagens. Imagina, eu fazia de 180 a 220 voos por ano. Isso por, 8 anos seguidos. Então, o repertório é tudo. Inclusive o ponto cinza que eu comecei falando. Porque isso é repertório. Aquela dor, saber como lidar, saber aquela dificuldade. Porque o pessoal romantiza, acha que é só sucesso, né? E rápido. O pessoal confunde velocidade com pressa, né? Hoje em dia a gente tem que ser veloz, a gente não pode ter pressa. Pressa faz a gente fazer pulos. Faz a gente buscar atalho. E não é esse. O sucesso não está nesse caminho, né? Não está. Bush, tu fala, e tu falou até na tua fala, a gente consegue tirar essa questão da diferenciação, né? E tu fala isso no teu livro, tu fala isso nas tuas palavras, nas tuas palestras. E como é que tu contextualiza esse conceito? Muito legal. Diferenciação, para mim, tem várias... Não importa, acho que a nomenclatura. O pessoal, às vezes, se prende muito à nomenclatura. O que é o diferenciação para mim? No momento que eu sou uma empresa ou eu sou um profissional, eu preciso me diferenciar frente aos outros para que eu tenha um espaço, um lugar ao sol, como a gente fala, né? Então, eu vou pegar um exemplo. Imagina que eu sou um produtor de ovos, de galinha, e eu quisesse ir ao mercado.
Todo mundo ia dizer para ti, nossa, Bocha, esse mercado está saturado, imagina, vender ovos, que ideia e tal. Mas por que tem no supermercado empresas que vendem uma dúzia de ovos a R$10 e tem empresas que vendem uma dezena de ovos a R$17? Por quê? Porque o posicionamento que aquela empresa usou é diferente da outra. Por exemplo, eu posso posicionar meu produto dizendo para ti o seguinte, os meus ovos são ovos de galinhas criadas soltas, só com uma ração orgânica. Eu tenho um público que vai valorizar aquilo muito mais que outro. Então eu estou me diferenciando. Uma Amazon, quando ela entrou no mercado, o pessoal às vezes olha a Amazon com romantismo, assim, a Amazon, nossa, né? Mas o que fez a Amazon ser, qualquer um pode ser. A Amazon, desde o início, ela pensou assim, olha, para eu criar na tua cabeça que eu sou uma referência para te entregar algo pela internet, eu vou procurar te vender um produto que é fácil de estocar, fácil de transportar. Livro, por que não? Não é que livro era o sonho dele, não, livro era o produto mais inteligente para ele estocar, transportar e tributar. Parte tributária também. Para isso ele usou o conceito de cauda longa. Então, em vez de eu dizer que eu vendo livros, eu vendo livro de psicologia, capa preta com 20 folhas, sabe? Então ele criou o quê? No mercado inteiro que se compra tudo, ele disse, eu vou vender livro. Se especializou no nicho. E ao fazer isso, ele teria uma menor competição com o mercado, um menor custo de estocagem, mais facilidade de transporte, mas o diferencial dele, isso tudo foi estratégia. Mas o propósito era qual? Não importa o que tu precise de livro comigo, tu não vai te incomodar. Não gostou do livro? Deixa na porta da tua casa que o correio vai passar para levar embora. O problema é meu. Leu o livro, não gostou do livro? Devolve o livro. Ah, problema que chegou atrasado, fica de graça o produto. Veio errado. Então ele pensou assim, eu vou fazer com que tu entenda que o teu cérebro, no momento que ele se acostuma com um modelo de decisão, ele não vai mais precisar pensar sobre um comportamento, ele já vai no modo automático, que nem escovar o dente. Então no momento que tu educa, ou tu tem um comportamento de 2, 3 vezes comprar livre e não se incomodou mais, automaticamente tu passou, a Amazon é um bom lugar para comprar que eu não me incomodo. Aí, com o passar do tempo, eles foram adicionando oferta e foram voltando para ser o que eles são. Então, diferenciar é tu ter um propósito de que tu não é todo mundo. O pessoal confunde diferenciar como custar mais caro. Não, não é isso. Diferenciar, eu vou entregar algo que tem percepção de valor para um público. Pode ser 10% da sociedade, 5%, 50%. Isso me lembra muito o conceito também do Oceano Azul, né? É o conceito. É o conceito do Oceano Azul, né? Porque eu lembro quando eu estudei, eu me formei em comunicação social, publicidade e propaganda, trabalhei com planejamento, trabalhei com o Arthur Bender, que também passamos um final de semana maravilhoso. E fala da questão do branding, né? Do personal brand, da diferenciação, que é tu ser diferente em coisas aparentemente iguais. Isso está no nosso primeiro podcast aqui no Rivotril, o Arthur falando sobre todos esses conceitos de diferenciação também. Mas me lembra muito ao Rice, né, que fala nas 22 leis irrefutáveis do marketing, que é mais antigo. Ele não me lembra da questão da diferenciação, ele lembra da questão de ser o primeiro. Que tu lembra do primeiro homem que pisou na Lua? Marcos. Né? Marcos de tu mercado. Lembra do primeiro homem que voou? Tem uma discussão se é o Santos Dumont ou se é o primeiro time de futebol que existiu, o primeiro campeão. Tu lembra, mas tu não lembra às vezes do segundo. Então que tu tinha que ser primeiro, criar algo, né? Tu lembra da primeira caneta esferográfica, que é a Bic, primeiro lâmina de barbear, Gillette, primeiro esponja de aço Bombril, assim por diante. E daí veio o conceito do Oceano Azul, que daí eu até dou como exemplo o próprio Cirque du Soleil, né? Que está no livro, né? O Cirque du Soleil. Ele criou um novo... E é interessante que o pessoal confunde. Eles não criaram uma diferença, eles criaram uma nova categoria de entretenimento. E que era, na verdade, baseada no circo, né? Que estava falindo, que estava sendo proibida a questão dos animais, que estava, né, com aquela coisa muito... E secular, né? Quantos anos existiu o circo daquela maneira? Veio o Cirque du Soleil, pegando até numa diferenciação atletas olímpicos que não eram os top, né? Que eram aqueles que ficavam em 10º e trazendo eles porque muita gente em alguns países até desvalorizado, inclusive o próprio Brasil, né? Tem brasileiros dentro do Cirque du Soleil e tudo mais, e criaram aquele conceito com tema, com musical, com específico, e olha o que é hoje o preço de um Cirque du Soleil, o que era o circo falindo. É uma agregação de valor. Total. Né? E aí tu atingiu um público determinado. Então, diferenciar é como eu posso posicionar a minha oferta de forma que se perceba mais valor. Né? Isso pode se traduzir em preço mais caro ou não. Às vezes as pessoas confundem gerar mais valor custa mais caro. Não necessariamente. Eu preciso te gerar mais valor a ponto que tu não pense em outra marca de carro a não ser a minha. Ou por que as pessoas decidem comprar um iPhone e não outro? Porque elas têm uma percepção de valor posicionada. Ele se diferencia ali. Por exemplo, o iPhone não se diferencia porque é o melhor telefone.
Ele se diferencia porque tem uma questão de impacto, é uma questão do primal branding. A gente voltaria aí a mais tempo para comentar, mas o diferenciar... Por exemplo, eu, Carlos Busch, como funcionário, como é que eu me diferencio? Eu sou o cara que sai mais tarde, eu sou o cara que sou propositivo, eu posso ser o cara que não reclamo, eu me diferencio. E agora, pegando um gancho até para eu fazer a próxima pergunta, assim, mais direto, e até falando do personal branding, porque tudo que a gente está trazendo de conceito de empresas, aqui dando exemplo, a gente pode trazer para pessoas. Total, né? Como é o branding e o personal branding. Agora, como é que tu define, como é que alguém pode ser seu próprio protagonista? Na verdade, é assim, ó. O protagonismo, ele parte... as pessoas acabam não ocupando uma posição de protagonismo porque a gente foi educado, de uma certa forma, na sociedade a agradar todo mundo, né? Ou estar na média. Né? A gente foi educado a estar na média no ensino, por exemplo. Quando criaram as linhas de produção, começou a faltar mão de obra, então adaptaram o modelo de ensino a todo mundo sentar na sala de aula igual, ganhar um conhecimento igual. Para quê? Eu quero todo mundo na média. E te ensinando, trabalha bastante, ou estuda bastante que tu vai ter um bom emprego. E tu passa por média. Passa por média. E se tu der uma resposta diferente pro professor de biologia do que ele espera, não pense que tu vai ganhar certo, vai ganhar errado. Porque tu não é avaliado por ideias, tu é avaliado por responder o que ele espera que tu responda, como um produtor de linha de produção. Repita aquilo lá e tal. Então a gente vem numa sociedade assim, que busca com que todo mundo tenha... tipo, se tu tem uma opinião muito diferente, tipo Martin Luther King, pô, o cara era olhado como um maluco, né? E tantos outros grandes... Martinho Lutero, já lá atrás, né? Então, quem pensa diferente, é o pioneiro, ele paga um preço. E eu vou tentar dar uma analogia com uma história que eu vivi em sala de aula, que não me sai da cabeça esse exemplo sempre quando associo esse contexto. Numa das minhas especializações, eu lembro que eu estava fazendo um curso no exterior e uma professora, lá são muito mais rígidos de horário como a gente, então começava às 8 horas da manhã. 8h05, dela já dando aula, ela falou assim, olha, nós vamos fazer uma dinâmica com os alunos agora. Tá vendo essa pasta? Ela levantou uma pasta, era Bordeaux, a cor verdadeira. E ela falou o seguinte, eu vou perguntar para o próximo aluno que chegar atrasado que cor é esta pasta. Só que vocês todos que estão aqui vão dizer que ela é Bordeaux. Que ela é verde, perdão. Mas ela é Bordeaux, mas vocês vão dizer que é verde. E vamos ver a reação desse atrasado. Então, passou alguns minutos, chegaram, né, 2, 3 anos atrasados, e ela começou. Pessoal, eu queria fazer uma dinâmica com vocês, essa pasta, que cor é? Aí, você, que cor é? Verde, professora. Aí a pessoa já atrasada já olhou assim, como assim verde? Aí o outro, verde? O outro verde. Aí começou a olhar assim, não entender nada. Aí 4 pessoas foram questionar as verdes. Aí a professora pegou e chamou ele. Que cor é essa pasta, Joãozinho? Ele olhou assim, verde. Porque se a gente pensa diferente da maioria que a gente está inserida, a gente acha que isso é errado. Né? Obviamente que eu não quero dizer que todo mundo que pensa diferente está certo, mas o que eu quero dizer é o seguinte, não tem como tu ser o protagonista. Sim. Se tu te preocupa em agradar os outros no sentido de falar só o que as pessoas querem escutar, tal. Tu tem o direito de não falar, óbvio, tem um monte de comportamentos sociais, mas o meu fato é, quer ser protagonista? Pense em ti. Seja melhor que tu mesmo. Eu tenho um exemplo que eu digo assim, a gente tem que ser melhor 1% ao dia. E para a gente ser 1% ao dia melhor, a gente precisa de 15 minutos para estudar por dia. Se alguém não tem 15 minutos para ler esse podcast, que não sei quanto vai dar no final, o cara pode fatiar ele numa semana. Ele não tem desculpa de não ter 15 minutos. Ele pode ler um canto de jornal, um canto de livro. Então, assim, se todo dia o Rivo dizer, eu quero ser protagonista, não estou preocupado com a opinião dos outros, e eu vou estudar todo dia 15 minutos, o Rivo vai ser melhor que ele todo dia. E aí o Rivo vai vencer. O problema é que o pessoal quer comparar o ícone do mercado, eu quero ser melhor que ele. Calma, cara. Ele teve a caminhada dele, tu tem a tua. Palestra do Joel na Tracto, que nós estávamos, né? Como é que iniciou? Justamente ele mostrando o Gustavo Borges, que ele queria ser, e que ele só foi vencer quando ele foi ele mesmo. Foi ele mesmo. E a gente confunde ver o palco dos outros com o nosso bastidor. E é muito cruel a diferença. E cada um de nós nasce em um ponto da trajetória. Então eu sempre digo assim, eu avalio as pessoas não de onde elas estão, mas sim de onde elas saíram. Porque a caminhada dela mostra quem ela é. Obviamente que eu posso oportunizar. Porque, por exemplo, se um cara nasceu, não é um juízo de valor, mas olhando por performance, protagonista, se o cara nasceu num ponto, ele não evoluiu muito, é porque ele não quis ser protagonista. Ninguém tá falando de condição. E ao mesmo tempo tu vê um cara que nasceu lá atrás, ele tá aqui. Então esse cara quer ser protagonista, então por que não oportunizar para esse? Minha cabeça ferve quando tu fala isso, assim, porque daí a gente já faz analogias, né? Não só com aquilo que tu viveu, mas faz analogias com várias outras coisas. Por exemplo, por que a gente estuda história?
para tentar prever o futuro, para não acontecer os mesmos erros do passado, para vários motivos, né? Por que a gente olha o lado esquerdo do gráfico, que eu não consigo entender o direito, mas eu consigo ver padrões que aconteceram no lado esquerdo, que já aconteceram, eu posso prever talvez para investimentos no futuro. Então tu tem que olhar o passado justamente para entender o futuro, né? Todas as respostas no passado. É incrível. Quando eu estou falando de fundamento, né? Obviamente. Sim, e de fundamento, falando isso assim, quase que tu consegue ver o passado de uma pessoa, tu consegue prever o futuro dela, ou saber para onde ela está indo, qual que é o caminho que ela está levando, qual é o trend. Sabe que a Primeira Guerra Mundial, ela aconteceu, acho, em 1913, e ela durou até 1819. Ali foi fundamental para as mulheres passarem a ter o espaço que elas deveriam sempre ter tido. Né? Elas começaram a votar, começaram a ter... Ali que foi a grande mudança. Por quê? Porque os homens tiveram que sair e ir para a guerra. Quem tocou a vida? As mulheres. Então elas tiveram espaço para ser protagonistas. Então assim, precisa dar espaço para alguém ser protagonista. Então, um primeiro ensinamento que a gente poderia ter. Aí começou a década de 20 nos Estados Unidos, a década de ouro americana, 85% da matéria-prima do mundo era produzida, dos bens era produzido nos Estados Unidos. Cara, virou uma potência. Aí chegou o quê? A Europa comprava tudo, começou a diminuir porque ela se restaurou, deixou de comprar, crise dos Estados Unidos, 29, queda, todo mundo perdendo. 30, o Brasil se quebra, porque o Brasil vendia 70% do café para eles, não tinha para quem vender, o Brasil teve que queimar toneladas de café. Aí uma empresa foi convidada junto com o governo brasileiro para criar um café diferente para vender. Torrado, moído e tal. Criaram o Nescafé. Uma das 5 marcas mais valiosas do mundo de alimentos. Criado por causa de um problema. Porque onde todo mundo via um problema, eles viram uma oportunidade. Sim. Só que essa mesma empresa, depois, 60 anos depois, ela fez o quê? Criou a cápsula. Para matar ela de novo. E ela não só não matou ela, como criou uma outra categoria de produtos, porque o Nescafé continua valorizado. Então, ser pioneiro é não ter medo de... Tipo, medo de vou lançar e posso matar o Nescafé. Eles não tiveram esse... Pode até ter pensado, mas não agiram. E o passado foi a história deles. Eles estão repetindo o que fizeram no passado. Então, se o Carlos passou por certas dificuldades, certamente o Carlos tem mais capacidade de passar por outras. Não, e tem aquela máxima que a gente diz, né? Que tu aprende com a dor, né? Então, eu falo assim, que até brinco com a minha esposa, que tu fala, nós temos 2 coisas em comum também, né? Além de ser gaúcho, nós somos casados, temos um casal de filhos, né? Exatamente. Menino e menina. Além de ter nascido muito acho que realmente... A gente deve torcer para a mesma cor de time, talvez? Ah, sim, torcemos para uma cor... Por mais que a gente veio errado no eu tô de vermelho. Tá de vermelho? Eu não tô de vermelho? Eu acho que eu tô também, então. Eu tô de vermelho. Tô de vermelho. Eu tô isso de aí. vermelho. Tô de vermelho. Isso aí. Você... Bom ponto. Eu tenho um problema e não vejo bem. Eu tô de vermelho aqui. Então, cara, mas aí a gente vê dessa questão de movimentos que acontecem na vida da gente, de coisas que daí, justamente que a dor ensina muito, né? E daí eu até brinco com a minha esposa justamente que, diz pra criança, não bota o dedo na tomada, não bota o dedo na tomada. No dia que ela botar o dedo na tomada, tomar um choque, nunca mais vai botar o dedo na tomada, né? Então acontece coisas na nossa vida que pelo menos diz, talvez não dão a direção, mas diz o que não fazer, para qual direção não tomar, que aquilo lá tu toma na cabeça uma vez, né? Tu tem que aprender com o erro, porque errar todo mundo erra. É o teu repertório. Tu sabe que botar o dedo na tomada vai dar choque, tu já tem esse repertório. Se tu não viveu, uma hora na vida talvez tu vai cair eu vou tentar, sabe? Então quem viveu muito, passou por dificuldade, certamente é um profissional mais maduro. Benchimol fala muito disso, assim, da questão de se errar rápido e reavaliar, testar e fazer isso. Eu aprendi muito com ele e aprendo dia a dia. Eu uso muito uma frase que eu gosto, assim, uma colocação que é: a gente tem que errar na velocidade de uma Ferrari ao preço de um Fusca. Boa. Então o que a gente tem que fazer? A gente não tem que ter medo de errar, só que a gente tem que ser inteligente a errar rápido e pequeno. Isso. Né? Então a gente tem que criar uma cultura para isso. Por exemplo, a gente está muito acostumado a uma sociedade que a gente bota o quadro do funcionário do mês, que normalmente é o cara que fez tudo que a empresa esperava que ele fizesse, mas não bota o quadro do cara que mais arriscou. Então como é que a gente quer que as pessoas inovem se eu só reconheço quem faz certo e não reconheço quem tentou mais? E as empresas só sobrevivem se ela destruir ela mesma todo dia. Hashtag fica a dica. Né? Então é um ponto que eu bato muito, eu me questiono muito. Eu estou tentando fazer coisas diferentes. Por exemplo, carreira. Tu tá. Eu sei que tu tá. Então, isso é importante, porque o Flávio Augusto que fala, né, a única certeza é exatamente a instabilidade do sistema. Sempre vai ter mudança. A única certeza é que eu não tenho certeza. Exatamente. E vocês vão falar de movimento.
Que movimento Carlos Busch lidera? Quando eu criei o Fuja da Média, foi em julho, agosto de 2020. Eu criei por dois aspectos, e aí eu vou explicar o movimento. No início da pandemia, eu tive um impacto forte de não entender para onde o mercado ia. Pela primeira vez eu me senti do outro lado da mesa, não entendendo assim, cara, para onde está indo? Eu sempre disse para onde ia. Eu vou até te dizer, a próxima pergunta seria sobre o Fuja da Média, justamente como é que foi essa transição, né, do seu profissional offline para o profissional online. Então tu já junta as duas e me responde. Para ver como a vida a gente está em movimento, é um segredo. Eu não contei em lugar nenhum isso que eu vou contar aqui para ti. Em abril, eu comprei um livro chamado O Jogo Infinito. É um livro do Simon Sinek. O Simon Sinek é um dos grandes pensadores assim, modernos, digamos assim. Ele se coloca como uma pessoa positiva, não visionária. E eu li o livro dele, adorei. E um dia disparou no YouTube um alerta para mim que ele faria uma live sobre esse livro. E eu entrei nessa live, resumo da história, eu acabei fazendo um ano com ele na noite. Ele foi responder minha pergunta no Zoom comigo e eu fiz uma pergunta para ele que era, cara, a vida inteira eu fui protagonista onde eu estive, junto a executivos entregando direcionamento para as empresas deles ou em grandes eventos sendo palestrante. Eu não vejo esse horizonte a curto prazo. Como é que eu vou mostrar meu valor para eu não ser ordinário, para eu não ser comum, para eu não estar na média? E, enfim, ele fez várias considerações, mas a consideração que mais me marcou foi quase a mesma linha do servir primeiro, só que ele colocou, compartilha o teu conhecimento em broadcast, não precisa compartilhar só com os executivos, porque o executivo vai te conhecer antes de tu precisar conhecer ele. Aquilo martelou, passou 15, 20, 30, 60 dias, eu digo, não, eu vou fazer um canal no YouTube. E qual é o conceito? Então, ao ele me movimentar e dizer que eu deveria compartilhar o que eu aprendi ao longo desses 20 anos, seja acadêmico, seja profissional, eu disse, eu não quero fazer com oportunismo, eu quero fazer com um propósito, com algo forte. E aí eu criei o Fuja da Média, que é o conceito de ajudar as pessoas a não aceitarem o estado tradicional que a sociedade, o sistema nos impõe. Do jeito que eu falo, parece que eu sou um cara revolucionário, mas não é isso. O que eu quero dizer é o seguinte, busca ser um pouco melhor todo dia, busca uma coisa diferente, não aceita ficar na média, né, como todo mundo. Se os teus amigos não querem estudar mais, cara, é uma decisão deles, mas tu não precisa se influenciar tal. E aí eu criei esse movimento com dois vieses. Um, de ajudar as pessoas que estavam passando dificuldade na pandemia, porque tem um estudo que diz que 2% das pessoas, em situações de alta dificuldade, pensamento, pra você ter ideia, só 2% das pessoas conseguem tomar decisões diferentes das usuais. 98% ou repete com mais intensidade num problema uma decisão já tomada, ou desiste. E eu via todo mundo quebrando, etc. E uma grande oportunidade, às vezes, se abria de uma forma diferente do que estavam acostumados. Então, o Fuja da Média foi com viés de ajudar as pessoas, né? E, ao mesmo tempo, mostrar para o mundo que o Carlos Busch, ele é uma pessoa que pode ajudar as empresas, muito mais empresas do que ele já ajudava, né? E foi um movimento que tem aí, sei lá, 14, 15 meses, tem sido super legal para mim. Que legal. Muito legal para mim, porque eu passei a ter um feedback de que realmente eu estou no caminho certo de ajudar as pessoas. Porque antes, por exemplo, eu podia estar sofrendo na dificuldade, mas eu tentei me reposicionar num ponto que não era meu ponto de conforto, né? E foi super positivo. Que graças a isso, te conheci, por exemplo. Claro. Conheci o Joel, porque eu me propus a fazer um movimento fora da minha bolha. E foi fantástico. Eu hoje sou um profissional executivo muito melhor exatamente por ter feito essa caminhada diferente. Né? E é duro isso, porque aí agora eu fecho o parênteses com o pioneiro. Os meus pares na indústria, eu vou generalizar, mas obviamente que tem exceções, eles não compartilham da mesma visão que a minha. Eu sou executivo de multinacional, cara, eu sou aqui, estou sentado, tem minha secretária, tem toda a infraestrutura, eu não tenho por que ir no YouTube gravar. Não quero ser blogueirinho, né, como eu escutei. Como eu escuto ainda. Ou não escuto, fala-se, né? Mas eu sou pioneiro na minha visão. Eu não posso mudar pensando que meus colegas todos, por ser maioria, eles têm razão. Eu não estou dizendo que eles são contra, mas eles não acreditam que o caminho possa ser esse. E talvez essa é a diferenciação, e esse talvez seja... Eu espero que sim, né? Mas eu não posso mudar porque o ambiente é daquele jeito. Como vai ser o mercado daqui a 5 anos? Provavelmente ele vai ser diferente do que é hoje. Então eu vou tentar de um jeito diferente. Agora, ficar parado esperando ser igual, acho que não é muito inteligente, né? E aí veio a questão do pioneiro, Fuja da Média, e o Fuja da Média tem duplo sentido também, que é a questão assim, cara, para de ser ordinário.
entendeu? Vamos lá, vamos ser melhor que a gente mesmo. E muito legal, nós te apresentamos e falamos que tu foste, né, executivo da Microsoft, da Oracle e da Salesforce. A Microsoft todo mundo conhece. Né? Eu poderia ter introduzido e ter feito esse pedido para ti antecipado, mas apresenta para o nosso público justamente para a gente deixar esse podcast bem palatável, vamos dizer assim, e atender a todos que nos escutam. A Oracle e a Salesforce, que talvez para algumas, fora das nossas bolhas, talvez nem todos conheçam, para verem o tamanho, porque a Salesforce, gente, por exemplo, o CRM da XP é da Salesforce, e eu tive a oportunidade, a XP escolheu 10 assessores para ajudar a construir, porque ele é todo tailor-made, né? Ele é todo feito à mão, ele é todo feito exclusivo. E eu, quando cheguei na sede da Salesforce aqui em São Paulo e olhei todas as empresas que a Salesforce tinha atendido e atende até hoje, a empresa é enorme. Então apresenta a Oracle, que tu trabalhou antes, e a Salesforce, que tu trabalha atualmente, para as pessoas entenderem o tamanho dessas grandes empresas, dessas multinacionais. Bem, eu trabalhei no ecossistema Microsoft por 12 anos, um parceiro do Sul lá, também de Porto Alegre. E quando eu fui para a Oracle, a Oracle é a maior empresa do mundo de banco de dados e aplicações de negócio, né? A Oracle é uma empresa, por exemplo, o seu digamos, fundador e presidente de conselho é o Larry Ellison, é um dos homens mais ricos do mundo, inclusive, que é um dos grandes patrocinadores do filme Homem de Ferro, inclusive, ele aparece nos filmes, inclusive. Deixa eu até te fazer uma pergunta. Depois você vai ter que contar aquela história que tu me contou dos diamantes. Tu pode contar isso em público? E foi com ele? Não, ou foi da Microsoft, né? É. Então depois tu volta na Microsoft para contar essa história, porque essa história é maravilhosa, tá? Mas segue. É um bom aprendizado. Então a Oracle é uma das os gigantes da tecnologia do mundo. A Oracle é uma empresa hoje que vale, eu acho que uns 250 bilhões de dólares. É uma empresa que tem... E tua função na Oracle foi? Eu fui diretor a gente segmenta a estrutura de atendimento do cliente ou em linhas de produtos ou em posicionamento de mercado. Então eu trabalhei em 3 posições. Eu trabalhei como diretor de produto, os produtos de call center eu trabalhei, né, por 1 ano. Trabalhei 2 anos como diretor de contas de mercado intermediário e 1 ano como diretor de contas estratégicas, as maiores empresas, né? E quando eu saí da Oracle, eu trabalhei 1 ano numa empresa alemã chamada Software AG. Foi a primeira empresa, é a segunda maior empresa de TI da Europa, né? Ela só fica atrás da SAP, que é muito conhecida. E a Software AG é uma empresa que tem, eu não recordo agora, mas ela deve ter 60, 70 anos já a empresa. Uma empresa antiga no sentido de histórico, mas muito importante na construção de inovação. E eu tive um projeto para fazer, trabalhei por 1 ano na empresa. Foi fantástica a experiência, muito legal, uma empresa visionária também. Mas eu a vida inteira trabalhei com CRM e Customer Experience. Então eu trabalhei no Microsoft, na Oracle. A Software AG foi a primeira vez que eu fui para o mesmo cargo, mas com outro segmento. E eu vi que eu era um cara que diferenciava muito mais nesse mundo pelo meu repertório. E a Salesforce por várias vezes tinha me convidado para participar do projeto deles e dessa vez não foi diferente, aí eu resolvi aceitar. E a Salesforce é a maior empresa do mundo hoje de solução de negócio, ela é maior que Oracle, maior que todos os nossos competidores diretos. É uma empresa hoje, se eu não me engano, está passando de 300 bilhões de dólares já, tem 50 mil funcionários. E é a empresa que atende o consumidor no meio de qualquer jeito, né? De qualquer forma de necessidade. Se você quer um e-commerce, se você quer marketing digital, se você quer CRM para vender, para atender, integrar sistema. É uma maior plataforma, né? O maior ecossistema de soluções para isso. Então, os maiores bancos utilizam a gente, as maiores empresas de saúde, as maiores indústrias. Realmente é uma empresa muito bem posicionada. A gente deve ter, baseado nas informações dos analistas de mercado, né? Se eu utilizar eles como referência, a gente deve ter de 3 a 4 vezes mais market share que o segundo colocado. Tu vê, que loucura. Então agora vamos para, acho que o momento épico desse Rivotril, que é a história dos diamantes que tu contou da Microsoft para nós. Muito legal essa história. Eu não recordo o ano exato, mas eu era jovem, né? Ou seja, faz tempo, né? E eu lembro que a gente tinha um grupo de profissionais, fomos os profissionais que tiveram maior destaque de vendas no mundo. Então a gente foi convidado para um evento de integração, né, de reconhecimento. Aí você pensa, nossa, agora eu vou ganhar, além de abraços, apertos de mão, tal, vou ganhar reconhecimento, tal. E aí nós chegamos numa sala grande, uma mesa enorme, assim, uma mesa escura, e tinha aqueles retângulos de couro para você escrever em cima, tinha nas posições com as cadeiras, bem bonita a mesa. E nisso, o Steve Ballmer, né, que era o presidente global, ele
ele tinha um saco. Microsoft. Que era o que substituiu quem? O Bill Gates. O Bill Gates. Só para as pessoas saberem do tamanho que era. Não, cara. Ele era um dos fundadores, né, também. Ele é o terceiro na hierarquia de ações da empresa. Ele é um bilionário também, né? E a gente acredita muitas vezes que essas pessoas... E o teu sonho era só ir até Montenegro, né? Era. E acabei caindo em Porto Alegre. Vê como pegar o ônibus errado às vezes acontece, né? Mas... O grande ponto da história dele é que a gente... Eu vou falar por mim aqui, né? Às vezes a gente vê um grande executivo e diz assim, pô, o cara tem os seus méritos, mas também ele não é tudo aquilo, tá ali porque é rico, sei lá. A gente sempre tenta menosprezar a conquista dos outros. E eu estando ali, eu tinha o maior respeito pela hierarquia, pelo cargo, etc. da pessoa, obviamente pelos resultados, mas eu não tinha tanto apreço intelectual. Eu não acreditava que era uma pessoa que poderia me ensinar. Acreditava que era uma pessoa que executava muito bem, enfim, pré-conceitos estabelecidos, né? E ele começou com um saco de veludo, assim, ele abriu sobre a mesa, no lugar dele, assim, um monte de diamantes, um monte, mais de 20, não sei dizer o número certo. E ele chegou para nós e disse, agora chegou o momento de eu compartilhar com vocês a coisa mais importante que vocês vão ter na vida. É um momento único, tá? Nossa senhora, comecei a dividir, né? Dá 3 para mim, 4 para aquele, né? E ele falou, destes aqui, diamantes todos, só 2 são verdadeiros, o resto tudo é zircônia. E desses 2 verdadeiros, você tem a chance de acertar, e se acertar é $500 milhão. Eu já comecei a pensar em... Cada um. Quem acertar levava os 2 diamantes, $500 milhão. Sabe como é? Eu quero fazer um parênteses, a gente tem pensamento ou de restrição ou de abundância. Eu fui criado a ter pensamento de restrição. Então eu sempre vi o problema, para cada solução eu tinha um problema, sabe? Quando eu era mais jovem, e eu mudei isso, felizmente, na minha carreira. E passei a ter uma visão de abundância. E vou deixar a dica, pense de forma abundância. Eu era tão restritivo que eu pensava assim, não vou ter como pagar o imposto se me pegar no Brasil com esses diamantes. Vê como em vez de pensar em ganhar o diamante, estava preocupado com a consequência. Então, o pensamento de abundância. Mas enfim, comecei a fazer cálculo. Se eu ganho esse diamante, aí passou o primeiro, não acertou, passou o segundo, mais os meus planos aumentavam. Até que eu não, obviamente, né, estamos aqui conversando, eu não ganhei os diamantes. Porque se não tivesse ganhando, não estaríamos conversando? Não, eu estaria em outro lugar no planeta. Naquela época, $500 milhão é como hoje, $5 milhões. Eu já estava fazendo outra coisa. Não é pelo amigo. Foi maravilhoso não ter ganhado esses diamantes. Foi. Não, foi. Foi porque o ensinamento que eu vou compartilhar agora, ele vale mais, eu acho, na vida. E ninguém acertou. Ele chegou e disse, pois é. Pena que se vocês soubessem, o diamante é um condutor térmico. Se você tivesse pego o diamante e feito, por exemplo, botado ele no calor, fazer um sopro, você veria que ele continuaria igual. Já o artificial, a zircônia, ficaria embaçado. Então, ao fazer isso, você saberia. Aí você pensa, nossa, por um assopro eu perdi um bom dinheiro, né? E aí o que ele trouxe, que para mim foi o grande fechamento, ensinamento, e aí que ele quis propor isso era... eu queria que vocês entendessem que às vezes a gente tem diamantes nas nossas mãos, ou a gente é um diamante, só que a gente não sabe identificar. Então a vida vai nos mostrar que o conhecimento é a única forma de identificar os diamantes que a gente vai ter na nossa caminhada. E aquilo, isso aí fez na minha cabeça, porque eu pensei, nossa, que ensinamento de vida, mas é um ensinamento prático, porque na verdade o ensinamento é a única forma de te... Tem uma frase que fala, né, que o óbvio só é óbvio para os olhos treinados. E aquilo me marcou muito, sabe? Ainda mais da minha carreira, da minha história de vida. Nossa, fazia 10 anos, nem 10 anos que eu tinha saído de Lajeado. Nossa, não tem explicação. Não tem explicação. E escutar de um cara desses, uma frase tão forte como essa, eu acho que gerou um ponto muito forte para mim de que faz as coisas certas, busca conhecimento, que tu vai entender onde estão os diamantes. Né? Perfeito. Achei demais. Essa história, só ela já vale o podcast inteiro. Vale vários podcasts. É um corte. Quase ganhei 2 diamantes. Corte. Já fez até a thumb do... Cara, tu trabalha e já trabalhou. Agora nós mostramos o tamanho das gigantes que tu trabalhaste, né? Das multinacionais. Sim. E tu trabalha hoje. Agora me responde como fazer para ser alguém que se diferencia, né? Dentro dessas grandes marcas, se diferencia entre os teus iguais lá dentro, né? Entre o teu, vamos dizer, na tua auto-performance, tu tem uma auto-performance lá dentro. Como é que se diferencia a pessoa agora fora essas grandes marcas? Como é que o Bush se diferencia e se posiciona e como é que ele funciona e o sonho dele
fora essas marcas, como pessoa e marca pessoal. Deixando de ser o executivo e passando a ser o Carlos Busch. Rivo, eu não tenho uma resposta clara ainda. Eu ainda estou soprando as pedras para achar o diamante. Mas eu tenho uma certeza. Eu tenho uma certeza que o meu propósito é ajudar. Eu não entendi direito de que formato, de que jeito. Felizmente, na minha carreira, eu consegui ajudar num mercado que me reconheceu, né? Mas eu tenho certeza que o meu propósito é esse. Não tenho dúvida disso. Então, o Busch hoje é um cara que se motiva a estar com a família, buscando conhecimento o tempo inteiro. Eu sou um cara que gosto de ler muito. Eu não gasto energia com coisas que não aumentam a minha performance, infelizmente. A única coisa que eu não faço que deveria é dar um cuidado melhor no shape aí, mas é um negócio que 2022, como todo bom cidadão, a gente projeta o ano seguinte com metas, né? Tem a Vanessa Goldsman para tu... Inclusive, a gente já marcou e eu tive que desmarcar por uma viagem. E tem o podcast dela. Quando for viajar, assiste o podcast, o Rivotril com a Vanessa. Vou deixar offline já para assistir no voo hoje. Então, o Busch se motiva hoje em saber que ele tem ferramentas, que ele tem repertório para ajudar empresários e pessoas a dar o próximo passo. Porque imagina se todo mundo buscasse ajudar todo mundo, que sociedade que a gente teria? E se a gente pudesse ser reconhecido por isso também no reconhecimento material, ótimo, mas não é esse a propósito. O propósito é ajudar. Porque se a gente cria um ecossistema de se ajudar, eu acho que todo mundo ganha, sabe? Um dos aspectos que a Salesforce me ensinou muito foi na primeira semana de empresa já, eu tive contato com não só com os valores da empresa, mas com uma premissa muito forte de modelo de devolver para a sociedade. E me marca muito que é um modelo que chama 1-1-1. 1% das horas de todos os funcionários, elas são destinadas a eles executarem trabalho voluntário, onde eles quiserem. Mas tu é motivado a fazer isso. Tem sistema para isso, tem direcionamento para isso. E a primeira semana de trabalho tu faz isso. Chegou na empresa, tu ganha um welcome e tu vai trabalhar para ajudar. E eu fui ajudar um banco de alimentos nos Estados Unidos a ensacar comida, levar nas periferias e tal. E sabe, Rivo, eu acreditava que na vida a única forma de ajudar era doar dinheiro. Né? Tipo, Natal, comprar um presente para uma criança pelos correios e tal. Não que isso não seja legal, mas eu acreditava que o mundo de ajudar permeava isso, sabe? E, cara, o dinheiro é a forma mais barata de tu ajudar as pessoas. Tu ajudar com a tua força, com o teu suor, e tu ver o sorriso. Cara, se todo mundo ajudasse alguém um pouquinho, a gente teria um mundo melhor. Então, aquilo me impactou muito. E aí eu assisti um vídeo que dizia, uma criança na África dizendo, você não tem 1% do seu dia para me ajudar? 1% do seu dia são 5 minutos. Você não poderia tirar 5 minutos do seu dia para ler um e-mail, escrever uma mensagem para alguém? É um negócio muito impactante. E, obviamente, o modelo tem outros conceitos, eu não vou detalhar todo o modelo, mas o que eu quero chamar a atenção é assim, uma das formas de ajudar é a educação, outras é dar força, outro é ajudar a limpar o terreno, outro é o cara ajudar a plantar, outro é ajudar isso, outros é doar dinheiro. Mas quando a gente bota a mão é diferente. É diferente. O negócio eu não sei explicar. E eu sou muito feliz de ter tido essa experiência, porque eu, por mais que eu vi numa folha muito simples, eu não tinha essa maturidade. Eu era muito... Eu não vou dizer egoísta, porque eu não tinha nem a consciência. Né? Eu não tinha consciência. Hoje eu tenho. Individualista. Individualista. Um pensamento muito curto, muito, né? De não ver quem está do lado. Eu acho que a gente tem como povo, a gente tem muito espaço para ajudar o próximo. Né? É por isso que eu falo de servir primeiro. Eu não faço as coisas para nada de volta. De verdade, eu não espero nada de volta. E isso me libertou tanto quando eu aprendi, porque quando tu faz as coisas... Teve uma frase um dia que eu vi que um cara disse assim, eu fiz tudo isso de bom para ele, ele não fez nada. Aí o pai falando para a criança, não, tudo bem, isso é um problema dele, não é teu. Perfeito. E eu trago aquilo que nós conversamos também no nosso final de semana passado, que passamos alguns dias maravilhosos e todas as noites nós éramos os últimos a ir embora batendo papo. Exatamente. Né? Que é a questão da compaixão, né? A força da compaixão, que é uma frase que eu já falei em outros podcasts, mas é uma frase que eu vou falar minha vida inteira, porque é uma frase muito forte. Não querer que o outro sofra. E tu não querer que o outro sofra é forte e não tem troca, né? Não é uma vontade tua. Eu não quero que o Busch sofra. Eu não quero que o outro sofra. Então, aqui, só esse fato, tu já repensa muita maldade que existe no mundo, muita coisa que existe assim e que é dificuldade que tu tem. Existem os invisíveis no mundo, né? Tem um trabalho de uma menina que uma vez fez, e eu já sei de vários
praticantes do budismo e de outras religiões assim que se vestiram e foram para as ruas como mendigos mesmo, para viver no meio deles, para tentar ter uma compaixão e tentar tirar de lá para ser iguais, para tu conseguir conversar com eles. Porque são os invisíveis muitas vezes, né? A gente tá lá na rua, o cara faz de conta que não enxerga. Não vê. Tem profissões invisíveis, né? Que a gente parece que não dá valor ou que não enxerga, como várias profissões, não vou citar. Mas a gente, se a pessoa botar na consciência, quantas pessoas que a gente às vezes trata, né, meio mais... Vou te dar um exemplo. Obviamente que eu acho que a consciência é maior hoje, mas eu cansei na minha vida de ver executivos entrando nos ambientes sem cumprimentar ninguém. Agora dei uma outra coisa que tu me falou lá que eu preciso trazer aqui. Diga. Como é que tu te apresenta Boa. quando tu chega num hotel? Eu sou vendedor. E por que isso, Gucci? Porque primeiro... Justamente que tem a ver com o que a gente está falando aqui. Porque assim, eu estou no cargo que eu estou... Como vice-presidente? Eu estou como VP, eu não sou VP. Eu sou vendedor. O que me fez a carreira inteira foi servir os outros. O vendedor é o cara que serve, não é o cara que vende. O cliente é o cara que compra. A gente chama isso de venda, mas a verdade o melhor processo de venda é quando você é comprado. Todos nós saímos de casa para comprar um tênis numa calça, a gente sai com prazer. E se a gente foi bem atendido e achou que gostaria, volta feliz. A gente adora comprar. Agora, tem coisa ruim tu entrar numa loja e o cara tenta te enfiar um produto que tu não quer? Ninguém gosta de comprar o que estão forçando a venda. Então eu aprendi isso desde muito cedo, que eu tinha que agregar valor, servir primeiro, ser interessante, não interesseiro, etc e tal. E aí, isso para mim é o papel de um vendedor. Vendedor, para mim, não é o lado pejorativo que o pessoal fala, aquele falante que vai passar a perna e tal. Esse é um cara que não tem consciência do que é. Vendedor, para mim, é o cara que tem uma solução para uma dor de alguém. Um problema. Né? E eu sou vendedor em qualquer cadastro que ficha que tiver. Eu estou como vice-presidente. Eu não sou vice-presidente. E óbvio. Isso é uma passagem. Amanhã eu posso não ser mais. Isso não me muda. O colega que eu cumprimento, todas as pessoas são iguais. Não existe a chance no mundo de eu passar por 3 pessoas e não cumprimentar as 3. Eu posso não cumprimentar ninguém porque eu estou no telefone perdido, assim, distração. E eu vejo uma sociedade direcionada à hierarquia. Que hierarquia, cara? Quem é mais que alguém aqui? Não tem. Entendeu? Existe divisão de responsabilidade. Sim, aquela pessoa está com uma responsabilidade maior, logo você faz parte de um ecossistema, você deve a ela uma satisfação porque ela está responsável. Mas ela não é mais que você, porque ela não é. Né? É o dono da empresa, ele está como dono. Não sei o que vai acontecer amanhã. Ela é sangue, carne e osso. E, cara, o que custa? E alma. Um negócio que é um assunto delicado, né? Demissão, até pelo que passou agora, né? Me veio na cabeça quando tu falou carne, osso e tal. Sabe que os momentos mais duros da minha vida sempre foram demissões das pessoas. Uma passagem que eu não comentei, quando eu saí da Univates, eu fui demitido. Eu fui demitido no ano 2000. Por quê? Porque eu acreditava que o mundo mais adequado para a tecnologia ele vinha do software privado e não vinha do software livre. E a diretoria, digamos, das pessoas que me comandavam, elas acreditavam no software livre. Fizeram certo. Eu não era um cara aderente à cultura que eles estavam querendo impor. E eu segui minha vida, né? Mas foi muito duro para o menino de interior, cheio de conta para pagar, ganhando um salário super simples. Mas foi o ponto que eu disse, eu quero ser protagonista, não vou ficar aqui chorando, eu vou, né? Me reposicionei. E toda vez que eu ia demitir alguém, eu pensava, cara, esse cara vai chegar em casa, vai abraçar o filho, vai ter... Cara, aquilo me destruía. Mas eu sempre fui profissional. Então eu posso ter cometido erros, né? Porque eu acho que ele tem que sempre dizer assim, eu não tenho como garantir que eu sempre fui, mas eu tentei sempre ser um cara nessa hora muito verdadeiro e querido com as pessoas. Porque a empresa deposita em ti uma responsabilidade de certas atitudes. Tu tem que tomar certas atitudes. E mesmo aquele cara que fez por merecer o tempo inteiro de não querer estar ali, eu tratei ele como eu gostaria de ser tratado, que eu não fui tratado. Entendeu? E então não muda. Não é a situação que te transforma. Eu sempre digo, tu quer conhecer uma pessoa, dê dinheiro ou poder para ela. Perfeito. Essa eu acho que quando é triste, as pessoas te ajudam por compaixão. Quando tu tá bem, é muito mais foda te ajudar. Ter amigo de verdade quando tu tá bem é muito mais difícil. Porque compaixão a gente até tem, tu acabou de usar a palavra. Sim. A pessoa tem pena, tá por cima. Agora, quando o outro tá bem, a gente sente uma energia bem diferente. Misturei um pouco os assuntos,
Mas eu acho que no fundo é a empatia, a compaixão que está presente, sabe? Ser quem a gente é. Não, tu não misturou, não. Puxa, até tu me respondeu uma outra pergunta que eu ia te fazer, que era justamente como é que tu define a marca pessoal, Bush. Tu já definiu várias coisas, não sei se tu queira acrescentar, se tu fosse definir a marca pessoal. É um cara, conta comigo, conta comigo. Assim, eu vou fazer o que eu puder para ajudar qualquer pessoa. Obviamente que hoje, até com o advento do digital na minha vida, aumentou o número de pessoas que eu interajo. Obviamente que eu não posso... Antes eu tinha um círculo de amigo no offline que eu ajudava de um jeito. Eu não vou poder fazer a mesma coisa no digital. Eu não tenho braço, não tenho nem tempo para isso, né? Vou te dar um exemplo. Para eu fazer tudo que eu faço no digital, é fora de horário. É a minha família que tá abdicando esse tempo comigo. E me contaram que tu é teu videomaker, tu é o editor. E como é que tu consegue tempo para tudo isso e fazer com excelência? São escolhas, né? Tem uma... Levar um videomaker, um editor para Dubai agora, tu tem que fazer conteúdo, né? Tudo eu faço. Eu faço a pauta, eu estudo o que eu vou falar, como eu vou, faço vídeo, edito, faço som, faço thumb, faço chamada. Eu estudei tudo isso. Tentei terceirizar por um período, eu tive um insucesso, mas isso não é... Um insucesso. Eu acho que é muito mais por não conhecer tão bem a forma de que eu contratei do que terceirizar. Eu acho que o caminho é esse, tá? O caminho é a gente ter profissionais melhores que a gente. Mas eu fiz tudo isso porque eu queria conhecer, para saber os limites das coisas. Eu gosto muito de entender as coisas. E o digital foi muito legal para mim, porque me abriu uma visão de que eu poderia ajudar mais gente também. O livro, por exemplo. Por que eu fiz um livro? É isso que eu saber. Muito além das expectativas. Vamos falar dele. Não me deram o script, que você soubesse, eu já tinha respondido. Sim, não precisa. É só deixar tu falar. Mas, por exemplo, do digital, por que eu fiz um livro? Era um sonho. Fazer um livro. Tá, mas era um sonho teu. Meu. É um sonho meu. Eu escrevi, por enquanto, um capítulo de um livro. Tenho já um segundo capítulo escrito de um outro livro que vamos lançar, que eu acho que nós estamos juntos nesse livro, né? Estamos no mesmo livro que vai ser lançado. Vai ser o teu livro. Só fazer. Mas o que eu quero te perguntar, na tua concepção e pelo autor do livro, pelo pai da criança, qual transformação que tu quer trazer para o mundo com ele? Qual transformação que ele deixa? O livro ele foi escrito com uma única e específica mensagem. Tu pode ser mais feliz. Tu pode ser feliz. Tu pode ter sucesso. Tu pode ser melhor que quem tu é hoje. E esse é o legado que o Bush quer deixar. Esse eu quero. Que cada pessoa olhe e diga assim, que nem eu, lavava caminhão, eu não contei isso, né? Mas eu lavava caminhão com 13 anos. Eu ganhava R$1,50 por caminhão. E tinha sábados que eu trocava, sei lá, lavava 6 caminhão é grande, cara. Usava vassoura atrás. Lavava 6 caminhões e trocava por uma caixa de Omo para ajudar minha mãe, sabe, em casa. Eu não era miserável, mas eu era simples. Mas eu não me sentia bem, eu ia lá trazer um monte de chiclete bala sabendo que a minha mãe precisava daquilo. Então eu sempre tive uma consciência, né? Que perspectiva tu tem quando tu tem 13 anos numa cidade do interior, estudando em colégio público a vida inteira? Então assim, o que me fez evoluir? Foi que eu felizmente tive oportunidades e soube aproveitar elas dando suor, sangue, fazendo bem, sem esperar nada em troca. Eu sempre fui muito generoso. Esta caminhada me fez chegar aqui. E por que eu não posso mostrar para as pessoas que não tiveram a sorte que eu tive de entender isso logo, que é só fazer isso que dá certo? É simples, só não é fácil. Sabe? É simples. Faz o bem que tu vai colher, e estuda um pouco mais todo dia. Assim, o céu é limite, cara. O céu é limite. E uma coisa que nem o Gianotto lá do Grupo Primo, nós viajamos junto, ele falou uma frase que eu, só para dar a referência para ele, que ele diz assim, se os fundamentos não mudaram, é assim. É assim que eu penso. Se os fundamentos não mudam, cara, é assim que, desde que existe sociedade que funciona. Pode olhar. É assim. E tu fez um evento online também para lançar o livro, né? E tudo, vários mega evento online. Palestrantes que tiveram lá, tiveram aqui no Rivotril também. Me conta um pouco como é que foi o evento, como é que... Não, foi evento que, em primeiro lugar, o livro, 100% da arrecadação do livro é doado para o Instituto do Câncer Infantil de Porto Alegre. E a Editora Gente. Da Editora Gente, com a Roseli. Roseli. A Roseli é fantástica. Eles me ajudaram até indico que se alguém sonha em fazer um livro, tem um projeto, fazer a imersão que eles têm, que eles te ensinam. Imersão best-seller. Fizemos juntos, não? Não, acho que não fizemos. Não. Fizeste o presencial ou online? Eu fiz online. Eu fiz online também. Fiz online. Foi bem no início da pandemia. E foi fantástico. E eu resolvi doar todo o lucro do livro, porque o livro eu acho legal as pessoas comprarem, porque eu tive que comprar tudo, mas o livro é a forma mais democrática de dar acesso pago.
Mais barato que o livro é um podcast. É simples assim. E então eu fiz o livro e resolvi tudo que cabe ao autor, que por legislação tem direito, eu doei para o Instituto do Câncer Infantil de Porto Alegre e para o GRAC em São Paulo. Que é mesmo, o GRAC é o Instituto do Câncer Infantil de São Paulo, né? E eu fiz um evento também, 100% da arrecadação foi doada, né? Será doada porque é semestral a arrecadação do livro para fazer a prestação de contas para os institutos. Mas o que eu fiz? Eu convidei vários amigos, né, que tinham fit com a linha, dizendo assim, cara, tu pode gravar uma palestra, me ajudar, pode fazer isso. E aí foi muito legal, várias pessoas contribuíram, a gente montou esse evento e aí o que eu fiz? Eu fiz uma edição de cinema, fiz palco 3D, fiz um investimento bem forte, gastei um dinheirão que não voltaria, mas eu queria deixar um marco importante. Como era meio da pandemia, eu não tinha como fazer uma sessão de autógrafo numa livraria, etc. Então eu vou fazer um marco, eu pensei, porque além do livro, vai ter 10 pessoas. O evento durou 9 horas. 9 horas de conhecimento. Está disponível isso ainda na internet? Ele saiu do ar agora para um reposicionamento que eu vou fazer no site, mas vai voltar em breve e vai estar disponível. Gratuito, free? Free. 0800? 0800. Que maravilha. Porque o custo do evento para participar era o livro. Então o cara comprava o livro na pré-venda e ganhava o evento. Sim. Né? Eu só respeitei quem pagou para ter exclusividade dos primeiros 120 dias, depois... que se finda agora, e aí as pessoas vão ter o acesso. Muito legal. Bush, tu é uma inspiração para mim, sabe? Assim, como amigo, como pessoa. E desde que nós nos conhecemos, eu acho que foi uma sinergia que bateu, sabe? Como o Santo bate. Primeiro dia ele já fumou um charuto até 7 horas da manhã. E assim vai. É. E quem te inspira? O que te inspira? O que inspira o Carlos Bush? Sabe que esse negócio me toca quando tu pergunta, porque eu não acho. Eu acho que muitas pessoas me inspiram. Um Rivo me inspira, sabe? Um amigo como o Joel, como o Thiago, a minha esposa, os meus filhos. Eu sou uma pessoa de energia, que me inspira também de perto de gente que eu sinto que quer o bem, meu bem. A gente fica lá, eu, tu e o Arthur conversando. Que energia, né? Isso que eu te digo, eu não tenho inspiração no sentido... Eu sou um cara religioso, tenho minha fé, isso traz valores para mim. Mas eu não tenho um agente externo que diz assim, não, eu quero ser que nem aquele cara, não. Eu não tenho. Eu quero ser melhor que eu todo dia, tendo essa energia. Que bom. Né? Tenho os meus sonhos, mas não são sonhos materiais, são sonhos de ver meus filhos crescer com uma integridade, que eles sejam felizes, porque é difícil... Para mim, o aspecto mais difícil na nossa sociedade, ele não passa pelo lado financeiro, ele passa pela saúde mental, pela felicidade. A gente aprendeu no passado que ser feliz é quem tinha dinheiro, e na verdade não é. E a felicidade, ela não existe como fim, né? Não. Ela é o meio, ela é o caminho. A vida inteira para ela não existe. No projeto, não, você é feliz quando acontecer isso. É momentos felizes. Não, você é feliz agora. É momentos felizes que tu tem que passar e buscar ter o máximo desses momentos na tua vida, na tua trajetória. Porque não vai ter... Sabe, Rivo, eu assisti uma palestra do Clóvis de Barros Filho há muitos anos atrás. E ele falava de desejo, paixão e amor. E eu aprendi muito com aquela palestra, porque ele mostrava que o desejo, ele está muito presente no nosso dia a dia, da gente desejar as coisas. E quando a gente ganha, parece que a gente não valoriza. Eu lembro, no início, eu me cobrei muito por isso, eu comprei um carro que eu sonhava. Eu lavava à mão o carro, eu mesmo. Na quinta vez eu já não lavava mais. Eu já tinha. Então a gente confunde desejo, aí tem a paixão, aquela coisa do casamento, o pessoal acha que vai ser que nem a lua de mel toda semana, não vai ser. E aí vem o amor. E o amor, o exemplo que ele deu na palestra me impactou muito, que ele falou assim, quando a tua filha vai fazer uma cirurgia, ela é pequena, ou grande, tanto faz, mas ele deu o exemplo de pequena, e tu diz assim, puxa, eu tiraria ela de lá, eu ficaria no lugar dela para fazer pela dor, isso é amor. Então se colocar no lugar do próximo, querer ajudar, ver a dor do outro e querer tirar, cara, isso é demais, isso é amor. E eu acho que, não quero ser aqui filosófico, até porque eu não tenho nem capacidade, mas assim, faz o bem, cara. E se não pode fazer o bem, só não faz o mal, então, que já vai ajudar um monte, entendeu? Não atrapalha. Eu penso assim. Então, sou feliz pensando assim. Mas é interessante, eu não era assim. Eu me tornei isso, né? Me tornei. O repertório te trouxe. Isso aí. Isso aí. Então, tomara que eu consiga fazer com que outras pessoas sintam isso antes da hora. E não tem nada a ver com dinheiro, tem nada a ver com nada. Não, tanto que a gente vê várias pessoas que tiveram muito sucesso, né, entre aspas, tiveram muito dinheiro, algumas que se suicidaram, algumas que não o ato em si, mas tiveram vidas complicadas e complicadíssimas.
e que não é o dinheiro, né? E às vezes chegam lá naquele ponto, por isso que eu digo vamos dizer que tem, né, o filme, né, Em Busca da Felicidade. A felicidade, ela tem que ser os momentos, quanto mais tu tiver momentos felizes, porque se tu chegar na felicidade, até a própria felicidade, se existisse, né, o fim, que tu não ia ter mais motivo para o resto da frente, né? Posso sair daqui agora, entrar num ônibus e o cara do meu lado contar uma piada, eu rio, eu tô feliz. Tá feliz. Entende? Não é. E Riva, eu quero trazer uma questão de dinheiro, de investimento, que é uma coisa que eu acho que é legal deixar para as pessoas. Eu não tive educação financeira, né? Nunca tive também muito como errar, porque também não tinha muito onde colocar. Mas eu acho que as pessoas, elas projetam muito o benefício de curto prazo versus o de longo prazo. Talvez eu acho que o que eu posso dizer hoje, vendo tudo, não é se arrepender, mas o que eu faria diferente, eu guardaria nem que R$1 na semana. Eu sempre falo isso, eu acho que nós conversamos também sobre isso. Eu não recordo se talvez até tu pode ter me ensinado isso, mas tipo, uma coisa que eu hoje me arrependo se eu tivesse guardado uma moeda, não importa o valor, importa o hábito. O hábito. A consciência. Isso gera uma energia ao teu redor muito boa. Não importa o quanto tu ganha, o que importa é o quanto tu gasta. É isso aí. Porque se todos nós tivéssemos guardado 20% de tudo, porque tu viveria tranquilamente com 80% de tudo que tu ganhou, seja pouco, seja se tu perder o emprego, tu vai viver igual, não vai morrer. Tu vai viver e tu vai ter que te reinventar. Então, as pessoas, na verdade, elas são muito imediatistas, consumistas e acabam consumindo 100% do seu salário, do seu soldo, do seu ganho mensal. Se nós guardássemos e vivêssemos, vamos dizer que eu ganho 10 mil, tu consegue viver com 8, não dá desculpa, tu viveu com 800, tu viveu com 150 do passado, tu viveu com 8, e daí as pessoas vão culpar sempre eu no governo ou no salário. Se eu ganhasse mais... A felicidade tá lá na... se eu ganhasse mais, e daí acontece, tu ganha mais, tu gasta mais. Daí tu aumenta as tuas dívidas, então se as pessoas guardassem 20%, já é técnica de planejamento financeiro mesmo, cada 5 anos tu tem um ano inteiro com dinheiro guardado no colchão. Se tu reinvestir esse dinheiro, tu teria, no Brasil, há pouco tempo atrás e até hoje em dia, tu tem mais um ano. Então, a cada 5 tu tem 2. A cada 10 tu teria 4, mas ainda esses 5 já são 7 que estão indo mais 5 para frente. Então, tu tem a potencial dos juros compostos assim para frente. Que para mim é uma das maravilhas da matemática, quando tu descobre o potencial daquilo no teu bolso, né? O juro composto é fantástico. E cara, é a renda fixa do jeito que tá. E daí a gente fala, e eu falo para os meus clientes, tu não fica rico com investimentos. As pessoas dizem, não fico rico com investimentos. Não, tu fica rico com os aportes que tu faz nos teus investimentos. Tu fica rico com o teu trabalho. Cada um tem uma profissão e é ela que vai te transformar e ela que vai te dar o teu ganho. Os investimentos, tu protege primeiro, e depois potencializa através de bons investimentos. Pronto, né? Mas, Bush, cara, que conversa boa. E, cara, uma pergunta que eu gosto de fazer para todo participante do Rivotril. Um erro que o Bush cometeu em toda essa trajetória maravilhosa que gerou um grande aprendizado. Me veio na cabeça uma situação no início da minha carreira muito forte. Eu acho que é um dos erros que mais representam para mim. Obviamente que tem um monte de outros erros, um monte de aprendizados, mas esse erro, ou este aprendizado que eu prefiro colocar, ele foi muito grande para mim porque envolveu um contexto de muita confiança. Eu felizmente tive pessoas muito boas perto de mim sempre também. Quando eu tinha 20, 21 anos, eu tinha um time de 9 pessoas e eu comecei a ter uma troca muito grande de pessoas, né? Elas não ficavam comigo, eles não me achavam um líder adequado. Eu era um profissional com um nível de capacitação muito alto, eu tinha estudado muito para estar onde eu estava, então eu tinha muita certificação e tal, e eu imaginava que as pessoas, para serem boas, tinham que ter o mesmo nível. E então eu exigia delas um nível que talvez não era adequado. Talvez não, tenho certeza que não era. Mas principalmente o jeito e formas. Então as pessoas saíam meio que com raiva de mim, meio que faziam as outras querer sair. Então eu estava num processo cíclico até um dia que o presidente me chamou e disse, cara, tu é um Pinus Heliotis, ele falou, tu é um pinheiro. Mas por que isso? Aí ele disse, não, porque solta aquelas folhinhas em cima do pinheiro para não nascer nada embaixo, né? Aí eu disse, aquilo doeu tanto, sabe? E aí ele disse assim para mim, porque assim, tu tá perdendo teu time e não vai parar nunca mais. Porque tu é escroto, tu não é um cara legal. Eu, escutar aquilo, sabe? Tu não é um líder que eles querem ter. Então tu sai agora daqui, aí eu já pensei, vai para o RH, né? E vai lá e demite todo mundo, ele falou. Aí eu disse, mas como assim? Já tá ruim sem? Como é que vai demitir? Como assim? Entendi certo? Ele falou, não. Porque para mim, o que mais importa é a índole. Tu não tá fazendo isso porque tu quer fazer mal. Tu tá fazendo errado porque tu não tem conhecimento. Agora, eles estão fazendo porque eles querem isso. Eles querem te prejudicar.
Então, índole para mim vale muito mais. Então, tu vai lá demitir os 9 e nós vamos construir um time novo. Pode contar que empresa era essa? Claro, o Grupo Processor, o executivo é o César Leite. César Leite. Do foi o cara que... Exatamente, 2001 por aí. Que grande ensinamento, né? Porra, César para mim é um dos maiores mentores que eu tive na vida. Que Ele pegou o menino, sem dúvida. Foi um impacto para mim. E tu já falaste, né, que para ti uma das coisas mais difíceis é demitir pessoas. Como é que foi demitir essas 9 pessoas? Ou na época ali tu não tinha essa noção? Naquela época não tinha maturidade. Não, foi demitiu digamos, é um hiato da caminhada. A gente nunca está pronto para um próximo passo, né? E no aspecto pessoas ali eu não estava pronto. Obviamente com pessoas depois eu não repeti nunca mais esses erros, né? Eu cometi outros erros por não estar pronto em outras coisas, mas felizmente... E aprendeu com outros erros, né? Mas felizmente eu errei com pessoas muito cedo, isso foi bom, porque nessa caminhada eu construí, né, uma jornada muito boa com pessoas. Sem arrogância, algumas pessoas gostam de trabalhar comigo hoje, porque eu acho que eu tive uma maturidade de entender, eu trabalho num meio que talvez as pessoas não tenham noção, um dos meios mais competitivos e que exigem acuracidade no trabalho, ou seja, se tem uma previsão de venda, tem que vender. Porque tem acionista, tem uma empresa global, muitas responsabilidades. Um investidor espera isso de uma empresa, né? A acuracidade, uma previsão, um modelo de gestão sólido. Então a liderança, ela de certa forma tem uma cobrança muito forte, porque não pode falhar. E conseguir saber disso e conseguir transformar isso para o dia a dia do trabalho das pessoas, um modelo que seja um pouco mais suave, foi uma coisa que eu aprendi. E fazer com que as pessoas gostem de trabalhar. Porque não é a pressão que faz elas trabalhar mais, é a direção, né? Então o meu trabalho é muito mais mostrar a direção do que descer o sarrafo na pressão, né? Sim. E muitos erram por isso, né? Mas felizmente eu aprendi muito cedo, então facilitou a minha caminhada, né? Perfeito, meu querido. Como a gente falou aqui, tu falaste muito bem. Vamos dizer, talvez a coisa, depois do podcast, que é o mais barato, os livros seriam uma outra forma de grande ensinamento, né? Eu também gosto sempre de perguntar, justamente para eu ler, se caso eu não tenha lido alguns livros que tu possa citar, ou que um convidado possa citar, mas é legal levar isto também para as pessoas, porque vamos dizer que é um investimento muito barato, por um grande retorno. Né? Quais livros que tu diria, me cita 3 livros que transformaram, que todo mundo precisa ler, que transformaram a tua vida, e se puder falar um pouquinho dos ensinamentos que esses livros trazem. Nossa, só 3 livros. Pode falar mais, pode falar 30, então. Nossa, eu vou dizer que todo livro... Livro para mim é interessante, porque todo livro eu tiro insights, né? Para mim, o livro... Tem livro que eu abro ele e digo, já aprendi. Não preciso nem ler mais. Já me tocou, já sei o que ele vai ensinar, sabe? Sim. Eu sou um pouco assim. Mas voltando assim, na minha caminhada, eu acho, na história, tem um livro que chama-se O Melhor de Peter Drucker, que é um livro que me mostrou consciência de negócio. Mas Peter Drucker, o cara escrevia na década de 60, 70. Os fundamentos não mudaram. Peter Drucker, porque ele consegue te colocar como tu gerir teu tempo, como gerir empresa, como gerir pessoa. Fantástico. Livros dele, não um específico. Tem um que é o melhor dele, que são 3 agrupamentos de tópicos, né? Administração, Homem e a Sociedade. Esse para mim é o melhor, é um livro grosso, assim. Aí existem vários outros livros dos mais variados temas. Eu gosto muito de um livro de um professor que eu tive, que é Como Chegar ao Sim. É um livro sobre negociação e vendas, gestão de conflitos. William Ury é o escritor. Ele tem uma passagem que eu gosto muito, que ele fala assim, seja implacável com os problemas, amável com as pessoas. E é um grande ensinamento. E ele mostra o que é uma negociação, né? E ele fala que assim, toda negociação, quando tu te baseia num ato anterior na tua decisão, já está errado. Porque tu tem que fazer a negociação sempre para frente, nunca baseado em fatos antigos. O livro é fantástico. E eu tenho um livro, não é um livro para todo mundo, não é um livro fácil, que são as 48 Leis do Poder. Cara, olha, eu já falei tanto desse livro que realmente não é fácil. Eu li agora as 33 Estratégias de Guerra também, que é do mesmo autor, né? Eu vou te dizer que foi um livro que doeu ler. Dói. Eu li esse livro mais de 6 vezes inteiro, todo sublinhado. Porque esse é um livro que todo ano você tem que ler de novo. E ele é um livro que tem várias coisinhas nas bordas ali que tu lê. Vermelhinhas. Ele é enorme para ler. Assim, enorme, eu adoro história, adoro contextualização.
Mas cada capítulo ele tem um fundamento para negócio muito importante. Tem. E é um livro que realmente ele desce quadrado. Desce hoje, se eu for ler de novo, vai descer de novo. E eu leio ele para me lembrar das 48 leis que às vezes a gente esquece. E se a gente tentar explicar esse livro, ele é um livro realmente que mostra muita, vamos dizer... como fala de poder, mostra muita trapaça, o lado sujo do poder, de coisas que foram usadas. Dentro dessas 48 leis tem coisas intragáveis mesmo. O legal é que o livro te ensina a ver a maldade e saber como se posicionar, não a fazer maldade. Não a fazer, Eu acho isso demais. Realmente é um livro... Eu tenho uma opinião muito, Rivo, eu aprendi muito cedo uma coisa assim, a sociedade é um sistema, é como uma ferrovia. Ela vai do ponto A ao ponto B. Não importa se tu gosta ou não gosta do trajeto, só vai fazer esse trajeto. A sociedade é do jeito que ela é. Ou você tenta se posicionar no vagão que você fica melhor, ou talvez você nem no vagão fique. É um ingresso único e uma mão única. Acabou. E tu não volta para trás. Acabou, tu não tem que ficar discutindo. Então as pessoas perdem assim, vou dar um exemplo. Hoje pela manhã eu estava dando treinamento, né? E tinham pessoas que estavam posicionadas realmente num lugar que não era tão favorável para elas verem. Elas diziam, podemos melhorar, trocar o vídeo, tela. Não, pode tu levantar e sair e ver. Sim. Porque se a situação é ruim, tu te adapta. Isso mostra o comportamento que as pessoas da sociedade têm. As pessoas estão muito mais para criticar do que para se reposicionar. E a gente tem que se posicionar o tempo inteiro, porque o sistema, ele é desse jeito. O Brasil é um país com tributação. Cara, tem muita gente que prospera, vai prosperar. Seja protagonista. Né? Puxa, agora falando sobre investimentos, que é a minha área, né? Eu tenho que trazer um pouquinho para esse meu assado. Sem dúvida. E a gente já conversou um pouquinho também no final de semana. Temos ações, inclusive, para serem tomadas. Temos ações para serem tomadas, né? O Bush e eu, nós nos conhecemos há outras vidas por alma e pelo espaço, mas agora fisicamente nos conhecemos há pouco tempo, então o Bush está publicamente aqui assumindo que vai ser meu cliente, é isso que ele quer dizer, exatamente. Né? E a gente já conversamos, mas eu quero já começar com a primeira reunião que eu faria contigo, eu quero fazer essa reunião em público, quero falar sobre os teus investimentos, como é que a tua educação financeira, como é que tu gere os teus investimentos, como é que se tu te espelha em alguém, você já fez muita borrada nos investimentos, fala um pouquinho do mundo dos investimentos do tranquilamente. Bush. Primeiro que o Bush... eu me preparar para te atender. Pensa assim, tem as pessoas que não tiveram ensinamento, e tem o Bush, que é antes. Tá? Assim foi minha história de caminhar de vida. Por que eu estou falando isso? Porque eu nunca tive uma quantia significante, melhor, com grande parcela da minha vida eu não tive uma quantia significante. Então eu sempre deixava meio que o dinheiro na poupança, entendeu? E gastava às vezes mais do que ganhava, era um erro de comportamento. Fui aprendendo a lidar com isso. Gastei muito com educação e tal. Aí, obviamente, a maturidade vai vindo, eu fui escutar o que todo mundo fala o tempo inteiro, né? Me arrependo de não ter agido antes. Então, eu sou um cara que, por natureza, porque talvez com o passar do tempo eu seja passe a ser menos conservador, como um todo. Por quê? Porque no momento que tu sofre muito, eu digo que a síndrome do impostor, ela tá sempre próxima. Eu acho que é bom ter a síndrome do impostor. Só que não posso ser burro. E eu era burro, né? Porque eu deixava, por exemplo, dinheiro na poupança. Olha a heresia que era isso. Hoje, como é que eu faço? Eu meio que sigo as melhores sugestões de, tipo, 1/3 num lugar, 1/3 em outra coisa, 1/3 em outra coisa. Né? 1/3 de dinheiro com uma alta liquidez se eu precisar, 1/3 do dinheiro com fixo e 1/3, digamos, em fundos. Né? Mas antes de fazer isso, obviamente que eu disse, eu vou na bolsa, eu vou ganhar dinheiro. Eu consegui fazer assim, sem comentários. Chegou no fim da festa. Nossa, eu cheguei, só tinha isso aqui de cerveja ainda. E ainda pagou caro o ingresso. Ainda paguei caro o ingresso. Porque eu menosprezei não o conhecimento, mas a ciência que é isso. Se tu tratar bem o dinheiro, ele vai te tratar bem. E eu não tratei bem o dinheiro. Eu fiz o dinheiro não valorizei ele. Então eu perdi muito dinheiro fazendo essas coisas. Obviamente faz bastante tempo isso, mas de uns 4 anos para cá eu passei a ser mais assim ortodoxo. Mas o que é o ponto? Eu divido em 3, né? Daqui a pouco eu poderia dividir em 5, daqui a pouco esse 5 poderia explodir em 10, poderia ser mais inteligente, podia investir em... Por exemplo, vou te dar um exemplo. Eu comprei Bitcoin no passado. Me pergunta se eu sei a carteira e a senha. Não sabe nem isso. Mas... Quanto dinheiro deve ter? Não sei. Não, eu comprei, sei lá, 0,3, 0,4 Bitcoins. Sim. Quanto é de dinheiro hoje? Não faço noção onde está isso. Não faço noção.
Eu tenho um e-mail só. Mas não consegue encontrar? Não. Já As tentou? 20 palavras, já tentei de tudo. Sério? Sério. É. Então, não seja como o Bush nisso. Temos que garimpar o próprio Bush. Nós vamos achar isso aí, calma. Nós vamos achar. Vou ter que puxar uns backup da época. Mas o Bush é um cara muito tradicional. O que eu quero dizer, ser tradicional não é ser errado. Só que eu fui um cara com... O tradicional é o conservador. o conservador, né? O medo, muito mais medo de perder do que vontade de ganhar. Sim. Mas eu vi que isso é um erro. Eu vi isso que é um erro, porque existem partes do que tu tem que tentar, partes que tu não tem. Porque senão é jogar para trás. São objetivos. Eu digo que investir é que nem se alimentar. Tu não pode comer uma coisa só, porque tu vai dar alguma coisa errada no teu corpo. Exatamente. Tu não pode investir numa coisa só, tu tem objetivos diferentes, tu tem momentos diferentes. Primeiro tu tem os objetivos de curto prazo, médio e longo, que nem planejar uma empresa, médio, curto e longo prazo. Sim. Todo mundo, não interessa o que cada um faz, o VP da Salesforce ou o gestor da Ativo XP Investimentos, assessor de investimentos, a única coisa que a gente tem a certeza é que no final do mês a gente vai ganhar um valor, dinheiro. No final do mês, ou um período. Não importa, um período. E daí a gente vai se aposentar um dia, seja por vontade, seja por necessidade ou seja por obrigação. Exatamente. Porque ou tu vai ser obrigado, porque tu vai chegar, existe o Modigliani, que é um economista, foi prêmio Nobel de Economia italiano, ele tem o ciclo da vida financeira, que ele mostra certinho quando tu começa, lá com 18 anos, o primeiro salário, tu começa do zero. Eu até brinco com ele, eu estou desafiando ele, eu começo negativo, eu comecei negativo, comecei devendo, adorei. Eu comecei no zero, comecei negativo, vim subindo, daí tu chega lá no ápice, lá pelos 50 anos, do teu maior salário, e depois tu começa a descer. E ele mostra, daí vem uma outra linha que mostra que tu precisa estar subindo com os teus ativos, né, com aquilo que vai gerar receita, com o teu dinheiro, com os seus investimentos, para depois, no momento que tudo começar a descer o teu salário e tu for realmente demitido, tu consiga sobreviver e manter o mesmo nível de vida. Exatamente. E no Brasil, apenas 1% da população mantém o mesmo nível de vida quando se aposenta. Ou continua trabalhando, ou depende da família, ou baixa, que é o pior, tudo que ele conquistou, ele vai vender algumas coisinhas aqui, vende a casa da praia, vende, né, vamos dizer, a classe média e todos, né? Todos são assim. Não, mas eu concordo 100%. Então, eu acho que também tenho certeza. Muito feliz de ver que a nossa sociedade criou muito mais alternativas hoje. Tá criando. Antes era muito concentrado, digamos, os riscos. Hoje em dia, você pode mitigar tudo isso. Eu tenho essa consciência, não tenho conhecimento, por isso que precisa... Não, vamos dizer que tu teve ontem, então, para mim, o grande revolucionário dessa área, que é o Guilherme Benchimol, com a criação da XP. Exatamente. Que eu digo que eu tenho orgulho de estar fazendo parte dessa transformação. Né? Eu, há mais de 12 anos... Com eles. Bush, cara, e virando agora, passando assim já a ida dos investimentos, que eu acho que já temos uma pincelada aqui legal, e eu acho que isso é legal, as pessoas que estão nos escutando ter essa consciência, né, e buscar o conhecimento também na parte dos investimentos. Sem dúvida. Porque independente, todo mundo está buscando ter o dinheiro, que é a moeda, a melhor forma de fazer troca, né, de trocar por momentos felizes, por tudo. Alimentação, por tudo. Por tudo. Não tem... O que eu quero te perguntar, e voltando um pouquinho para aquela nossa parte um pouquinho mais espiritual, sentimental, os sonhos de criança do Bush, né? Aqueles sonhos que o Bush tinha lá em Lajeado, quando morava lá pertinho de Montenegro. O que se parece com o que você faz hoje, com o que tu faz hoje, né? Eu sou gaúcho, vou usar a nossa expressão. O que tu faz hoje que remete àquele sonho de criança do Bush, ou que de repente tu tem que retomar, até porque talvez tenha algumas coisas que tu deixou no passado que tu realmente queria e tu quer e podemos trazer de volta? É interessante, Ivo, perguntar isso. Nunca tinha parado para pensar. Fico tentando voltar aqui na caminhada, né? Eu acho que, olhando o Bush como criança, eu era muito feliz, sabe? Por toda a dificuldade que eu tinha, eu era muito feliz. Você me perguntou o que eu gostava, você é o Tafarel, né? Na época, outro grande gaúcho, né? Gaúcho não sei se Tafarel é gaúcho. É gaúcho sem Santa Rosa, acho que é, sei lá. O Tafarel, que era o goleiro do Inter, da seleção, enfim, todo mundo conhece. Grande time do Sul. É que eu sou de uma geração do Inter que os meus ídolos eram goleiro ou zagueiro, porque o Inter não fazia gol em ninguém, né? Então era só os que defendiam, né? Era o Gamarra e o Tafarel. Gamarra, isso aí. Mas brincadeiras à parte, eu lembro de querer ir sim. Mas sabe que eu acho que realizando meus sonhos de criança com meu filho. De ir num jogo de futebol com ele,
de fazer as coisas diferente. Ver a família, sabe? Eu tenho uma esposa maravilhosa. Pô, eu tô com a minha esposa desde 97. Acho que nós vamos casar com a mesma esposa, então. Pô, não porque a minha também é maravilhosa. Não comenta. A minha também é maravilhosa. Tá bom. E eu tenho uma filhinha de 2 anos agora, né? E nasceu agora. Demoramos bastante tempo para o teu segundo. Eu acho que eu estou me realizando, eu acho que os meus sonhos de criança eu estou realizando com os meus filhos. Por N razões. Eu nunca sonhei, sabe que eu nunca sonhei em dinheiro. Como eu te falei, quando a gente começou a conversar, eu falei, o ponto A, eu nunca botei longe, sabe por quê? Visão de restrição. Eu fui educado a ver restrição, então eu tinha medo. Não adianta, tu não vai conseguir, velho. Então, eu usei essa limitação errônea que foi me dada e criei um ecossistema que eu não via ela. Então, em vez de ver que aqui tinha uma restrição, eu criei um ecossistema que eu não enxergava ela. Eu trabalhava sempre com o limite que eu não via o limite. Então, ao invés de eu fazer, vamos dizer, daqui até lá são 5 pontos, eu fiz em 10. Então, foi uma autodefesa já querendo ser diferente, sabe? Eu escutava da minha avó, dos meus primos, porque eu era diferente da forma de pensar, a forma de gostar ou não das coisas e tal. Mas realmente, essa tua pergunta eu nunca tinha pensado, sequer quem dirá escutado. Eu acho que eu estou realizando com os meus filhos. Não sei explicar. Cara, eu tô pensando muito a resposta aqui, pensando uma coisa. Eu tenho certeza que nenhum dos teus sonhos era o que tu realizou agora. Sabe por quê? Nenhuma das empresas que tu trabalhou existiam quando nós éramos crianças, né? Não. Tu vê que loucura. Nenhuma das empresas que tu... Então, para tu ver como é a força dessa nova sociedade, que tem o Domênico de Masi, também que escreveu um livro, A Sociedade Pós-Industrial, que foi um livro também que eu gosto muito dele. Eu não li, eu tenho esse livro porque eu sou assim, maníaco por comprar livro, né? Então eu devo ter uns 30 para ler. Eu te contei que eu é um por semana, né? Então daí tem esse repertório também um pouquinho, mas o Domênico de Masi tem um livro que é A Sociedade Pós-Industrial, tem o Ócio Criativo, outros livros que são muito bons, mas a Sociedade Pós-Industrial ele fala justamente da sociedade pós-industrial. E daí ele fala da era da informação. Começa falando da sociedade que vamos dizer, nós vivemos séculos e séculos uma sociedade agrícola. Vivemos um século e pouco uma sociedade industrial. E agora nós estamos numa sociedade pós-industrial, sociedade da informação, sociedade da tecnologia. Sei lá o que nós estamos vivendo. Nós vivemos hoje a sociedade da experiência. Então agora é a experiência que vale. E tu tá vendo como encurtou tudo? Então tudo? Encurtou tudo. E daí, então, as 3 empresas que nós citamos aqui, que tu há 20 anos é executivo, nenhuma delas existiu como quando o Carlos Busch era criança. Não. Então, tipo, aquele sonho era até atingível, talvez o sonho... Daí eu fico pensando que talvez o sonho de uma criança hoje, a não ser aqueles sonhos mais normais, assim, ou vamos dizer, ser bombeiro, piloto de avião, policial, mas alguns, assim, é óbvio que nem existem Eu não sei se eu te contei, mas eu vou trazer aqui nessa energia aberta, assim. Olha como é a vida, né? A minha esposa está comigo desde adolescente, né? Então, quando a primeira viagem que a gente fez... Ela é de Lajado também? É de Lajado também. Não podia ser diferente, né? Quando a gente foi fazer a primeira viagem de namorado, porque nota, ela era uma família super bem estruturada financeiramente, eu não. Então, eu lembro que ela tinha todo o conforto, estudava no colégio particular, tá, e eu lá de bicicleta. Nem bicicleta tinha, fui ter bicicleta depois. Então, então ela merece mesmo. Eduardo e Mônica. A Daniela é fantástica. E logo depois que eu vi como eu viajava muito, aí eu consegui a milha e tal, eu disse, nós vamos ter a primeira possibilidade de viajar juntos. Sei lá, tinha 23 anos. Então a gente foi para Maceió. E eu comprei as passagens com milhas, aquela foto lá da turbina do avião, sabe? Todo o processo tradicional de primeira viagem, assim. E ficamos no Hotel Ibis, que era o mais barato que tinha, na praia de Pajuçara lá. Não podia nem tomar banho na frente, que é uma praia poluída. E nós chegamos lá, e aí a gente descobriu que ferrou, botei o lugar errado, né? Onde é que é o lugar, o point? Jatiuca. Então a gente foi a pé, é uma caminhada. A gente ia até lá, porque lá tinha os barzinhos. Tipo, a nossa praia não tinha nem barzinho na época, né? Então a gente ia até lá, caminhava, nem sei dizer, era longe, cara. Não reparei agora a distância. E o hotel que marcava a gente olhando era o Jatiuca Resort. Nós olhávamos, tô falando 20 anos atrás, olhava aquele hotel dizendo, nossa, imagina um dia eu pensava, não verbalizando. Imagina o impacto que me deu o dia que eu cheguei naquele hotel. Que foi aí agora.
com a gente. E eu já fiquei em hotel em Maceió melhores até. Sim. Mas aquele hotel tem um match de história, como tem o meu match com o meu filho. Quando eu tô em tal lugar, ele sabe da minha história, eu já conscientizei ele para ele ter valor da vida, porque ele nasceu muito à frente, né? Sim. E isso mexe muito comigo. Isso mexe. Eu valorizo cada momento que eu tenho essa sensação, sabe? De arrepiar, de sentir, porque eu comemoro. Porque eu não tenho tristeza, eu tenho felicidade. E para ver que demorou 20 anos para eu ir naquele hotel. 20 anos. E nós vamos ficar lá tomando vinho, ficamos tomando vinho e fumando até, sei lá. Quando eu ia pensar na minha vida, entendeu? Então, às vezes as pessoas estão em momentos assim, nossa, momento ruim. Cara, relaxa, a vida é longa. Desde que todo dia seja melhor que ontem. E a minha pergunta era justamente a próxima, sobre família e tudo mais. E nós já estamos respondendo, mas eu queria só colocar assim, o que o Bush faz? Fazer uma pergunta quando está em família, assim, quais são os hobbies do Bush, o 100% off? O que o Bush gosta de fazer, que tu já falaste algumas coisas, no jogo com o filho e tudo mais? É interessante que a minha esposa é muito parecida comigo. Tem o lado bom disso e o lado ruim disso, né? O lado bom é que a gente tem uma sinergia de buscar conhecimento, de gostar de ler e tal. O lado ruim é que a gente acaba com isso tendo individualidades que não consegue compartilhar. Tipo, enquanto eu tô lendo, ela tá lendo. É legal. Então a gente acaba tendo muito poucos momentos no dia a dia assim, porque filho pequeno, correria, etc, tal. Mas o que a gente curte muito é estar todo mundo em família, né? Então, com a pandemia foi maravilhoso. Imagina um cara que nem eu, ficou 8 anos viajando toda semana e nunca dormia em casa, durante a semana, passar vivendo uma pandemia 2 anos praticamente. Então, eu sei que pandemia, obviamente, não tem nunca como ser bom, mas o aprendizado que ela me trouxe foi o quanto bom é viver em família, né? Tá com meus filhos. O que eu sou? Cara, eu sou o papai que brinca de boneca, o papai que joga videogame, o papai que... até jogo muito pouco com meu filho hoje, porque ele não tem mais graça, é os amigos, né? O pai já não é mais... Ele tá com quantos anos? 12 anos. Mas eu sou o papai de brincadeira com os filhos e pra mim a família é isso, cara. A família não tem como verbalizar. Tu consegue conciliar a tua vida de empresário, viajante com a família, assim? O Ben Shimon falou um negócio ontem. Eu gostei muito do exemplo dele. Que eu dava uma resposta parecida, mas eu gostei muito dele. Ele disse assim, esquece equilíbrio. Não existe equilíbrio. Existe é que nem uma mesa de som. Quando vai cantar a Anitta, tu vai ajustar a mesa de som de um jeito. Quando vai cantar um tenor, tu vai ajustar de outro jeito. Quando vai ser a Gal Costa, vai botar de outro jeito. Então, o trabalho, tu tem que ir ajeitando, equalizando para ficar... Então, é uma constante equalização. Pô, tem semanas que eu cometo o erro de ficar muito focado no trabalho, não dou atenção. Minha esposa é muito firme de chamar para a família. Tem momentos que eu foquei bastante na família, mas eu não olhei a saúde, né? Então, é uma constante busca por ser melhor. Não tem equilíbrio, né? Eu não sou responsável. A única coisa que eu aprendi, talvez nos últimos 10 anos muito, no início eu falhava, era o meu tempo ele é valioso no sentido de qualidade. Se eu tô contigo, eu tô contigo. Então, se eu tô com meus filhos, é de verdade, é de ficar no chão, rastejando de boneca e papai, a minha filhinha de 2 aninhos, ou com meu filho de discutir ideia, porque ele visão, ajudando ele no computador, ou indo no cinema com ele, a gente vai no cinema eu e ele, morro assim. A gente sente falta de não estar morando em Porto Alegre, de ir no jogo, porque ele também é do Inter, então eu ia muito com ele, né, muito. Tinha as cadeiras com os nomes e tal, então isso é uma das coisas que eu sinto falta de lá, além dos amigos, enfim. E agora com a volta da normalidade depois da pandemia, eu espero, não vou nem torcer por ti, mas eu quero ir no jogo de futebol com ele, viver isso. Sim. Né? E com a minha esposa, voltar a tomar um vinho da noite, tomar um espumante, a gente gosta muito, né, desse tipo de coisa. Então, minha vida é essa. Não tem mais do que isso, cara. A vida é isso, tá ótimo. Tá ótimo. Eu sei que tu tem que pegar o voo hoje para Dubai, nós já estamos aqui há algum bom tempo, né? Temos que encerrar, eu tô indo mais já pro final. E óbvio que nesse final eu preciso saber, assim, e é uma pergunta que daí é um interesse meu, acho que tenho certeza que é um interesse de todas as pessoas, é o legado que o Bush quer deixar. Como é que o Bush gostaria de ser lembrado? Né? Como é que o Bush gostaria de ser lembrado? A gente já tem um outro filho que é o Muito Além das Expectativas, que tu criaste, que é um livro, que já tem um legado ali, mas como é que o Bush gostaria de ser lembrado? Óbvio, né? Pelos filhos, pela esposa, pelos amigos eu não e pela olho, sociedade. Sabe que eu não tenho tempo profissional. Não me preocupa ser lembrado como um bom pai, um bom marido, um bom amigo.
puta, esse cara foi um puta amigo. Puta, eu vou sentir falta, sabe? Puta, esse pai foi... Pá, realizado. Com certeza tu tá... Tomara, tô tentando, tô errando, tô aprendendo. Ainda tem bastante tempo, né, pra ajustar. Mas sabe, Rivo, todo mundo diz assim, eu quero ser... O meu legado, ele é das pessoas reconhecer que foi uma pessoa que quis fazer o bem. Errou, mas errou tentando acertar. Isso aí. Então tá, vamos tomar o último gole de Rivotril aqui. Rivotril. Tá, vamos brindar Saúde. o golezinho. E eu vou fazer a pergunta Rivotril, que é a última pergunta do... Pô, se essa anterior eu achei que fosse a última já agora. Não, essa é a última, né? Mas é uma pergunta simples, uma pergunta que tem a ver também com o que eu faço. E é uma pergunta super simples. Mas eu gosto de ouvir as respostas, às vezes elas são de um lado, às vezes para o outro. Vamos ver. Qual o maior investimento que uma pessoa poderia fazer? Nela mesma. Nela mesma. Investe nela. Investir nela pode ser, para cada um pode ser diferente. Sabe, a gente investe sempre em coisas. Investe em ti. Tem nada mais importante que tu mesmo, né? Investe em ti. Tem uma frase, Rivo, que me marcou muito um dia, que eu estava lendo assim, você sabe qual é o cliente que se ficar doente você nunca mais vai poder atender nenhum? Que você nunca mais vai atender nenhum? Você. Uhum. E aquilo me impactou, tipo, eu sou meu maior cliente. Então investe em ti, cara. Pode ser conhecimento, pode ser de tu proteger o que tu tá ganhando para tu ter uma qualidade de vida no futuro. Pode ser tu investir em bens materiais, porque vai te... Não sei. Eu não tenho a capacidade de dizer para ti o que é melhor para te deixar como indivíduo realizado. Uhum. Financeiramente, certamente tu sabe um caminho, educação outro caminho, mas investe em ti. Pronto. Mas investe em ti, paga a ti primeiro. Uhum. Todo mundo ganha o dinheiro e fica pagando as contas, o que sobra... Não, investe em ti primeiro. Esse dinheiro... É os 20% aqui. Como tu vai investir em ti, eu não tô falando pro cara comprar chocolate, sorvete, por mais que eu adoro. É o Pareto. Investe em ti, cara, investe na tua qualidade, no teu futuro. Tive um insight agora justamente de usar o Pareto para tudo mesmo. Mas O Pareto, 20% do tempo é teu. 20% do teu dinheiro é teu. 20% da educação é tua, para ti. Quando me disseram quantas horas tinha uma semana, e eu dando desculpa que eu não posso ir na academia porque eu tenho muita coisa para fazer, é só fazer o cálculo. Nós estamos falando mais de 150 horas por semana, se eu não me engano, né? 24 vezes 7 é 168 horas, né? Se não me falha a memória aqui. E tu não consegue tirar 4 horas, 3 horas, 2 horas por semana? E deu, né? Para ver como a gente é improdutivo muitas vezes. Então, cara, como diz o nosso amigo Joel, não vem com groselha, cara. Uhum. Vai lá e faz, né? Investe em ti, muito bom. Bush, cara, quero te agradecer de coração. Eu fico mega feliz. Foi demais esse bate-papo nosso, esse Rivotril tá fenomenal. Com certeza, um dos melhores Rivotril que eu já fiz. E tu é uma das melhores pessoas que eu já conheci. Eu vou quebrar o protocolo, aproveitar que a gente tá aqui, quero te dar um abraço. Quero te dar um abraço. Obrigado. Obrigadão.